sempre minha pergunta é o plano diretor primeiro. Para eu entender, porque às vezes o cara fala assim, nossa, aquela cidade é muito cara. Goiânia estava muito barata antigamente, porque antes desse plano novo, não só por isso, tá? Mas era um mercado que permitia se adensar infinito. Infinito, não tinha regra de adensamento. Pô, não existe isso, né? Então você fala, pô, mas agora os terrenos estão mais caros? Sim, mas o mercado ficou mais escasso, entendeu? Isso é melhor para o mercado. É melhor para o mercado imobiliário. Eu tô falando o que eu acho, né? Sim. Eu acho muito melhor. Vou pagar mais caro no terreno, tudo bem. Mas eu vou lançar menos unidades na mesma região. Então, naturalmente, os bairros, Marista, Bueno, até o Oeste, a gente não tem mais empreendimento no Oeste hoje, mas a gente já teve bastante. Ganha em valorização. Ganha em valorização dos que já compraram. E os futuros, cara, vão ser menos adensados. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. Primeiro episódio que estou aqui no ano de 2026 gravando. A gente já teve episódios que foram ao ar nesse ano, mas eu acabei gravando esses episódios no final do ano passado. Então, iniciando aí as gravações em 2026. E para começar, não podia ser diferente, trazendo um grande profissional do nosso mercado aqui para a gente bater um papo super profundo sobre uma série de vertentes do mercado imobiliário. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas o nosso convidado de hoje prova o contrário, trazendo uma bagagem de fora para transformar o mercado local aqui em Goiânia. Ele é engenheiro formado pela Mackenzie, fez escola em gigantes de capital aberto como a Iven em São Paulo e hoje lidera uma das incorporadoras mais tradicionais do nosso estado, a OM Incorporadora. Ele une a precisão técnica de quem já fez grandes empreendimentos com a sofisticação de quem trouxe a Ornari para Goiânia. Para falar sobre compactos de luxo, a visão entre mercado de São Paulo e mercado de Goiânia e como transformar serviços como diferenciais do produto, eu recebo hoje aqui André Tomé. Muito prazer e muito bem-vindo, Dedé. Muito obrigado, Manuel. A apresentação foi boa aí, cara. Até me senti honrado aí no meu currículo. Parabéns ao nosso time lá que tem a iniciativa de montar tudo isso, fazer uma pesquisa bem profunda. Parabéns. Né, sobre o seu trabalho e a sua história aí. Obrigado, muito obrigado. Uma honra para nós aqui poder participar com vocês aí do Link Talks. Muito bom, meu amigo. Eu queria começar ouvindo um pouco da sua história, né, de toda essa experiência, essa bagagem sua, vivência no mercado de São Paulo, trabalhar em grande empresa, trazer tudo isso aqui para Goiânia, assumir a empresa da família, né, estar nessa posição aí de liderança como CEO hoje da companhia. Conta um pouco mais no detalhe como que sucedeu tudo isso. Beleza. Não, minha história começa em 2007, né, quando eu me mudo para São Paulo. Fui estudar na Escola de Engenharia do Mackenzie. É uma escola super tradicional na engenharia civil, né? Onde eu pude fazer muitos amigos também ao longo da jornada universitária. Inclusive, a gente estava conversando aqui antes sobre o Sérgio Vilano, né? Vilano, que formou contigo. Colega, um abraço para você, Serginho. Meu colega de faculdade e colega de Iven. Então, Serginho é um grande amigo, trabalhou comigo na IBM, hoje a gente tem negócio em sociedade lá em São Paulo, um grande parceiro. É um cara muito bacana, tem muito tempo que eu não falo com ele, mas fez parte da minha jornada de universitário e profissional. E foi em 2010, eu entrei na Iven como estagiário e fui até 13 como coordenador de novos negócios. Então eu entrei na área de novos negócios como estagiário. E lá, um grande amigo que me trouxe para a Iven foi o Peter, hoje, que ele é filho dos fundadores da Ornari. Então tá tudo casado. Então minha relação com a Ornari começa também na Mackenzie. Nós dois juntos, amigos, fomos trabalhar. Ele começou antes em novos negócios na Iven e me levou para lá. Trabalhei em novos negócios lá até 2013. Quando eu terminei em 2011 a faculdade, eu fiz o curso o CFM, né, que é o curso de finanças do INSPER. Eu achei que faltou isso um pouco no curso, eu não me aprofundei tanto na engenharia. No Mackenzie eu senti falta um pouco da parte de finanças, por isso eu fiz o CFM. E depois disso eu saí da Iven e fui ser corretor de terrenos para incorporação, formatar áreas mesmo para incorporadoras lá de São Paulo.
E comecei em casa, depois chamei um sócio que trabalhava na época na CBRE, o grande amigo também, o Gabriel Urbini, e a gente montou a Prospecta, negócios imobiliários, chamava a nossa empresa. Eu comecei sozinho, depois ele veio trabalhar comigo, sócio, meio a meio. E aí a gente atendeu várias incorporadoras, né? Assim, o volume é baixo, você fala corretor de terrenos, a gente atendia as incorporadoras, né? Acabamos tendo uma afinidade muito grande com algumas, né? Aí vem, óbvio, pela minha história lá, que até hoje eu sou amigo de 2 diretores que estão diretores estatutários da empresa lá. Depois, muito Cirela, Trisul, algumas construtoras que não aparecem tanto enquanto incorporadoras, que fazem mais o mercado somente para investidor, que é a Gatas. A gente chegou também com o seu Milton Gatas. Conheço de nome assim, mas não conheço eles chegamos a pessoalmente. comercializar um terreno com eles também. E a Tegra, a antiga Brookfield. Tegra foi o último terreno que eu vendi antes de me voltar. Eu já estava morando em Goiânia, 2017. Então, 2016, em função de sua situação familiar, eu decidi voltar em 2016 para Goiânia. Eu voltei em junho de 2016, concomitante à abertura da Ornari. Então eu voltei já tendo um negócio aqui e nunca trabalhei nos negócios da família, que era 1/3 da Oliveira Mello, agora o OM, é da minha família ainda, né, do meu pai e minha mãe. E a parte do agronegócio, que a gente sempre teve e também nunca atuei. Então eu só fiquei na Ornari de 16 para frente, mantendo ainda alguns negócios que estavam rodando lá em São Paulo, na Prospecta, que era a nossa empresa. E aí eu parei de prospectar e a empresa ficou com o Gabriel, empresa de prestação de serviços, simplesmente a empresa CNPJ ficou com ele. E eu ainda comercializei mais um terreno, nunca esqueço, na Gabriel Monteiro da Silva, da Tegra, o Gabel, o empreendimento que entregou já tem uns 3, 4 anos. Fui no lançamento. Foi? Do Gabel. Que inclusive o conceito do empreendimento, o Gabel é Gabriel, só não lembro em qual língua. O Gabel é Gabriel em alguma língua, origem do nome Gabriel, enfim. E pelo fato de ser na Gabriel Monteiro já chegando ali na Rebouças, né? Pertinho da estação. Pô, que legal, cara. Que bacana. Você que fechou aquela área. Fechei aquela área com a Brookfield. Na época, Brookfield. Era Brookfield, mas quando lançou, já lançou como Tegra, né? Lançou como Tegra, foi justamente quando eles estavam fazendo a transição para Tegra, que eles tinham feito o reposicionamento da marca. Se eu não me engano, o Gabel foi o primeiro lançamento da Tegra, depois que mudou o nome da empresa. Se eu não me engano, foi isso. Então foi o último. E aí a empresa ficou Gabriel. Meu amigão, tá arrebentando lá até hoje, tá super bem no mercado de São Paulo. Continuo com essas mesmas parcerias e com outras também. E eu abri a Ornari. Aí em 2018, a sociedade da OM são 3 famílias, né? E essas mesmas famílias sempre foram donas das atividades do agronegócio. E aí dividiu as fazendas. A parte de agro foi dividida entre os 3 sócios. E na época eu era o cara que tinha mais tempo da família e fui colocado para tocar nossa operação agropecuária, né? Na época era só pecuária. E aí, enfim, não sabia nem diferenciar uma vaca do boi, mas faz parte. Um aprendizado, eu acho que a formação de engenheiro é muito boa, que ela acho que te permite tocar outros negócios, né? Eu já estava tocando uma indústria moveleira, tinha pouca experiência ainda, mas era um outro negócio, né? Mas a cabeça de engenheiro tem de ser organizada. E ensina a resolver problema, né, cara? Eu Exato. falo que assim, a maior lição que a gente leva de 5 anos dentro da faculdade de engenharia é a capacidade de solução de problemas. Né? Eu acho que isso é fantástico. Assim, né? E o raciocínio lógico, né? Ter uma didática envolvida no processo. Tem muita matéria que na engenharia você começa a estudar e você não sabe para que vai servir. Mas eu acho que muita matéria que a gente faz na escola de engenharia é para deixar o nosso raciocínio lógico, né? Isso. De forma organizada e tudo mais. Então você colhe esses frutos no futuro. E aí eu acabei colhendo, então assim, a gente entrou no ramo do agro, na época pecuária, enfim, a gente trabalhava só com cria, tínhamos contrato com a JBJ, a gente fazia inseminação de vaca Nelore com bezerro Angus e vendia para fazer aquela picanha que a JBS tinha, aquela Black Swift, ou Swift Black. Acho que é Swift Black. E, então era um trabalho muito legal. Só que aí o mosquitinho da lavoura nos picou em 2020. Né? Em 20, eu tive primeiro contato com lavoura, numa oportunidade com a minha esposa é a família do agro também. Eles decidiram arrendar a fazenda. E o cara que foi lá arrendar, um grande amigo hoje,
putz, eu muito curioso, né? Ele explicando como era que era o negócio, eu falei, cara, você podia fazer uma gentileza? A gente pode ir lá na minha fazenda para você saber se dá para plantar lavoura? Eu nunca tinha, não sabia nem como que era um pé de soja. E ele foi lá, viu minha fazenda e falou assim, cara, sua fazenda é maravilhosa. Aí conversei com mais 2 amigos, que eu sempre faço questão de falar deles, o André, da Fazenda Medalha, com o seu Jaime, que é o sogro dele, com a Janaína e o Jean, que são os irmãos. O André foi lá em casa comer a planta, abrir a planta da minha fazenda. E o Marcelo, da Tamburi, que é o desbravador, o percursor da soja, da lavoura no Vale do Araguaia. A lavoura, obviamente, é bem antiga aqui no nosso estado, na sudoeste, sul-sudoeste goiano, mas no Vale do Araguaia ela é recente, né? O Marcelo começou há 20 anos, mas o boom mesmo foi de 5, 6 anos para cá. E aí a gente entrou nisso, só que aí em 2000 e... Estamos lá, já acabamos adquirindo outra propriedade em São Miguel do Araguaia, então a gente tem 2 unidades de negócio na agrícola, que é uma unidade em Aruanã e é uma unidade em São Miguel do Araguaia, só lavoura, e a parte de gado é só a renda. A gente na safrinha, como lá não tem safrinha de grãos, a safrinha é capinha, a gente coloca gado dos outros e a pessoa paga por cabeça. Então essas 2 unidades de negócio, só lá em São Miguel que a gente faz ergelim, faz feijão, porque a gente lá tem agricultura irrigada, né? Tem pivôs centrais. Enfim, em 2022 eu começo a entrar na OM, a ocupar um espaço físico sem trabalhar lá, mas apenas participando das reuniões de obras majoritariamente, que desde 2017, a gente não incorporava mais todos os nossos empreendimentos, a parte de incorporação. Quando eu falo não incorporar, é não gerir a incorporação. Não gerir vendas. Participava da incorporação, mas não fazendo a gestão direta do negócio. Isso. A gente era sócio da SPE, construía alguns prédios, mas a gente não atuava. Então a empresa ela não teve mais área de novos negócios, não tinha, que acabava que era uma função que o meu irmão acumulava, o João Gabriel, né? Então ele acumulava as 2 cadeiras aí e foi maravilhosa a parceria desde 2012, né? Quando a gente começou. Eu fundei a CIT com os meninos e saí em 15, porque na época eu ia continuar morando em São Paulo. Aí por problemas familiares eu quis voltar. Mas Então, foi uma parceria maravilhosa, de 2012 até 2023. Foi o último empreendimento que a gente lançou. Só que aí, em 23, aí dentro da OM, já a nível de conselho de administração, as famílias decidiram assim, não, vamos voltar a incorporar, vamos voltar a mandar no negócio, a produzir independente de outras empresas, uma vez que são sociedades distintas, são desejos distintos. E daí para frente foi quando aí eu falei, não, topo, mas aí tem que trabalhar no negócio, eu posso contribuir com a minha experiência e tudo mais. O Paulinho, a Ana Flávia, que são os representantes das outras famílias, conversamos, chegamos a uma conclusão. E o Ulisses, né, claro que eu falo que toda a minha base foi muito clara quando eu comecei a identificar a OM, a nossa força construtiva da gestão do Ulisses, né? O Ulisses, na época, já estava há 10 anos com a gente, agora já vamos para 12 anos conosco. É o nosso diretor de operações, é o diretor da principal cadeira da construtora, né? Eu falo que o nosso slogan hoje é obras que marcam. E eu batalhei muito para que fosse, porque obra tem que estar em primeiro lugar. Então a principal cadeira da nossa empresa é a cadeira de diretor de operações, que é a cadeira do Ulisses, né? Tanto é que a gente vem conseguindo cumprir rigorosamente os prazos, apesar da dificuldade que está o mercado, né? Então, assim, é impressionante, né? Qualquer empresa que você conversar aí, ninguém está atrasando obra porque quer. Antigamente, as pessoas às vezes atrasavam obra por falta de dinheiro, né? Hoje não é isso. As pessoas atrasam obra porque não tem gente. Falta de capacidade produtiva mesmo. É impressionante isso, né? Não é só isso, mas tem, enfim, mas aí a gente viu, eu pude ver e sentir um grande diferencial perante o mercado. E aí foi quando eu falei, eu topo porque a gente tem uma construtora muito forte. Porque no final do dia eu não acredito, não estou falando que eu sou certo, eu não acredito no negócio em incorporação sem construção. Tá? Então, eu já vi muita coisa dando errado, assim, fora daqui. E outra coisa, no nosso segmento, de 50% a 60%, dependendo do empreendimento que você vai lançar, no segmento de alto e altíssimo, chega até 60%, a obra custa 60% do seu negócio. Então, se você não dominar a obra, R$1 milhão, 60%, é 600 mil de prejuízo. Lá em São Paulo, existe uma
um menosprezo, entre aspas, com obra, porque ela representa bem menos, 25, 30, tá subindo. Tá subindo, agora já tá representando 35. Porque o terreno tem uma representatividade muito grande no custo. Que manda no negócio. E é muito mais fácil incorporar em São Paulo do que aqui. Entendeu? Eu falo que onde a obra manda, é mais difícil incorporar. Então, menos da metade do seu resultado é medido pela obra. Então, se você erra em São Paulo, vamos supor 30%, é metade. Né? Se eu erro 1 milhão na obra em São Paulo, 300 mil no resultado. Se eu erro 1 milhão em Goiânia, são 600 mil no resultado. É o dobro. Então eu tenho que ser, no mínimo, o dobro capaz de fazer obra em Goiânia. Né? É muito mais difícil construir em Goiânia. Além disso, as nossas obras são maiores, porque o plano diretor permite um maior adensamento na cidade. Aqui, agora no plano novo, a gente tem muita obra do plano antigo que permitia adensar mais. O Blank, por exemplo, que é uma obra que a gente entregou com 5 meses de antecedência, ela é uma obra de 44 mil metros quadrados. Né? 44 pavimentos, tirando os 2 subsolos, né? Mais os mezaninos garagem. Né? Então, assim, é uma obra muito grande. Lá em São Paulo, é raro, porque o melhor zoneamento lá são 4 vezes. Assim. Né? Então, você trabalhou lá, você sabe. Então, adensamento os benefícios lá, você vai ter um pouquinho a mais. As obras lá são menores. As obras lá são menores. Além disso, são menores. As obras VGV muito alto, porque o preço de venda é caro. Né? Então, por isso que a obra representa menos. E é interessante, né, cara? Porque, assim, quem olha de fora e não conhece a realidade do mercado de São Paulo e esses pormenores, acha que São Paulo é uma cidade verticalizada nesse aspecto, assim, mas na verdade, assim, ela é uma cidade adensada porque ela tem muito empreendimento próximo um do outro. As regiões têm muito prédios, né? Tem pouco terreno que não está ocupado, ou nas regiões mais nobres e adensadas da cidade tem pouco terreno que não está verticalizado. Sim. Só que o adensamento é baixo, se comparar com Goiânia ou se comparar com várias outras praças do Brasil, por exemplo. Isso o preço é alto. Minha tese de conclusão de curso no Mackenzie foi o efeito do plano diretor no preço do metro quadrado da cidade. Pô, que legal, cara. Porque, assim, muitas das vezes, quando você vai comprar um terreno, você chega pro cara e fala, mas na frente aqui os caras pagaram São Paulo, São Paulo, pagaram 40 mil reais o metro do meu terreno, o meu você tá pagando 20. Primeira coisa que eu sempre falo, cara, incorporador nenhum tem o direito de precificar um terreno. Ele tem a conta dele. Ele sabe quanto, ele imagina o empreendimento, imagina quanto vai custar para construir, imagina quanto vai vender. E o resultado daquilo sobra um valor para você comprar o terreno. O que vai mudar, eu comprar, a outra empresa comprar, vai ser quem vai acreditar. Primeiro, subentendendo que todo mundo fez a mesma conta, e aí entra um pouco de inteligência, mas quando você tem um plano diretor organizado, a grande inteligência é você ter uma maior eficiência possível no seu produto, né? Eficiência de projeto, né? Privativa sobre construída. Então, a grande inteligência é fazer um projeto com um maior índice de privativa versus construída. Aí, o que você faz? Aí você precifica e fala pro cara, consigo te pagar tanto. O que vai mudar é eu acreditar num preço de venda maior, meu concorrente menor, ou eu acreditar que eu faço uma obra mais barata e o concorrente fazer uma obra mais cara. O que vai mandar no final do dia é isso. Né? Aí decide-se quem compra o terreno. E por isso eu fiz essa tese. E essa tese eu vejo na prática, cara. Eu visitei algumas cidades recentemente, 2 que me marcaram muito. Foi Porto Alegre, a primeira. Eu tive lá em 2022 com o pessoal da Melnick. E aí fui andando na cidade e sempre minha pergunta... Eu tive lá também 21 ou 22, se eu não estou enganado. Ou foi final de 21 ou foi começo de 22. Fui lá, na verdade, 2 vezes. Olhar algumas operações lá. Uma cidade pouquíssima densada. Pouquíssimo, os prédios baixos. Ou seja, metro quadrado caro. Né? E a Melnick, inclusive, que eu estava lá com a turma, é a líder do mercado de segmento alto padrão. Né? Daí eu falei, cara... Sempre minha pergunta é o plano diretor primeiro. Para eu entender, porque às vezes o cara fala assim, nossa, aquela cidade é muito cara. Goiânia estava muito barata antigamente, porque antes desse plano novo, não só por isso, tá? Mas era um mercado que permitia se adensar infinito. Infinito, não tinha regra de adensamento. Pô, não existe isso, né? Então você fala, mas agora os terrenos estão mais caros? Sim, mas o mercado ficou mais escasso. Entendeu? Isso é melhor para o mercado. É melhor para o mercado imobiliário. Eu tô falando o que eu acho, né? Sim. Eu acho muito melhor. Vou pagar mais caro no terreno, tudo bem. Mas eu vou lançar menos unidades na mesma região. Então, naturalmente, os bairros, Marista, Bueno, até o Oeste, a gente não tem mais empreendimento no Oeste hoje, mas a gente já teve bastante. Ganha em valorização. Ganha em valorização. Dos que já compraram. E os futuros, cara, vão ser menos adensados. Aí o mercado, ele cria um balizador dessa regulação... do próprio nível, porque naquela época, por exemplo, que Goiânia não tinha esse limite de adensamento, cara, tinha empresa que fazia 8 vezes, tinha empresa que fazia 11, 12. A gente tem prédio de 14 vezes a área. Então, assim, vira um negócio que pro dono... A leitura que eu tenho, que na época eu não estava em Goiânia, estava em São Paulo, né? Uma leitura
empírica minha, assim. Mas a leitura que eu tenho é que até a referência do mercado de Goiânia de começar a criar esse indicador, não de percentual de permuta sobre a área privativa total, mas de preço do terreno vinculado a um percentual da área do próprio terreno, eu imagino que veio um pouco disso, cara, assim, porque se você fica num percentual do aproveitamento do projeto e um faz 8 vezes, o outro faz 12... Você não sabe se você está ganhando pouco ou muito, né? 11% de quê? Né? 13% de quê? Então vira um negócio meio maluco, assim. E aqui em Goiânia é engraçado isso que você falou mesmo, porque aí a referência da pessoa quando vai permutar é sempre assim, ó, ele tem 1.000 metros, só para ficar fácil. Eu quero 1.000 metros no prédio. A referência do Goiânia é sempre assim, ó, 1 para 1, mas ele tá falando, na verdade, da percentual da área que ele tem do terreno. Que vai ter no prédio. E o que ele vai receber. E lá em São Paulo a gente só fala em percentual. Que eu tive que mudar a minha cabeça. Eu também, quando eu voltei pra cá, tive que setar. Eu já ouvia isso, o pessoal falando dentro da IBM, mas eu não vivenciava, então eu tive que setar minha cabeça pra isso. Outra coisa que fala-se em Goiânia diferente de São Paulo, que eu acho muito mais inteligente São Paulo, não inteligente, é mais simples. Custo de obra é por privativa, não é por construída. Sim. Aqui em Goiânia só fala construída. O cara te perguntou quanto custou aquele prédio, aí você fala 7, cara, não. Privativa. Então, 6, 5, na verdade vai depender da sua eficiência, né? Mas é engraçado, porque lá na Iven, por exemplo, a gente solta, e todo mundo, Cireles, Etec, quando a gente comprou o terreno. E outra coisa, o que mandava muito era o custo, né? Então, assim, só que a gente sempre, o linguajar era mais simples da permuta, era X%. E outra coisa, você começa, aí às vezes um cara do terreno fala assim, não, mas fulano tá pagando tanto. Hoje você sabe a conta do cara. Se ele tá pagando mais ou menos que você sabe que às vezes ele tá ou menosprezando o custo em relação a você, ou tá superestimando o preço. Superestimando no seu, às vezes, pro que você acha, isso, né? Mas às vezes o cara que tá certo. Também. Que acreditou naquele terreno com um potencial maior. Aconteceu com a gente, cara. A área do Olivier e do Duo agora, uma área que estava no mercado. E a gente foi a empresa que acreditou, eu acho, né? Acreditou como uma grande diferença. E acabamos levando a área, né? Então é isso, faz parte do jogo. É tudo questão de timing também. Às vezes a outra empresa tem já 5 terrenos do Marista, entendeu? Aí vai lançar um produto que vai concorrer e tal. E aí também faz uma proposta também, mas está estocado de terreno, não faz tanto sentido. Aí quer apertar um pouco mais. Exato. Agora, Dedé, assim, você comentando sobre essa questão da diferença de São Paulo, mercado de São Paulo para Goiânia, isso é uma das coisas que eu quero explorar aqui contigo. E você falou que trabalhou lá em São Paulo na parte de prospecção de terrenos. Antes aqui, a gente estava até conversando, né? Eu tive a experiência em São Paulo na parte de prospecção de terrenos, assim como você, de comprar isso na cadeira de incorporador. E a gente teve também a experiência, você até montou uma empresa para isso, que foi de fazer isso para terceiros. E qual que é o ponto que eu queria abordar, cara? Porque, assim, fazer esse paralelo entre São Paulo e Goiânia, mas também outros mercados, porque, assim, esse para mim é algo que o mercado de São Paulo tem como algo muito diferencial em relação aos outros mercados, que é o nível de profissionalismo de pessoas nessa parte de estruturação de negócios e prospecção de terrenos. Isso é pouco comum. Aqui em Goiânia tem gente, né? Tem até amigos meus que fazem isso. Tem. Mas são poucas pessoas, por exemplo, que eram executivos de novos negócios de empresa e que de repente se tornam estruturadores de negócios e vão estruturar operações, estruturar terrenos. Isso é menos comum aqui no mercado de Goiânia e menos comum em várias outras regiões do Brasil. E São Paulo isso é lotado, assim, é cheio de, hoje, profissionais que têm uma baita experiência na estruturação de negócio, né? Eu nem digo a prospecção e intermediação de terreno, porque é até um processo e uma atividade diferente, né? Porque demais. O cara, porra, ele vai a fundo em todo o processo, na estruturação jurídica, na diligência, apoia tudo isso. Como que é a sua visão da diferença entre esses dois mercados? Você que vive hoje essa realidade do mercado de Goiânia, e por que você acha que outros mercados ainda não atingiram esse patamar que o mercado de São Paulo tem? Boa pergunta, Manuel. Eu vou te falar. São Paulo você falou isso, você falou assim, foi corretor de terreno. Não menosprezando a profissão, claro, mas quando você pensa em corretor, é um cara que aproxima as partes. Isso. E ganha comissão honrada por aquilo, né? Isso é o nosso mercado de incorporação, é assim. Agora não. O terreno, cara, você trabalhou em prospecção, a aproximação das partes é parte do negócio. Porque quando normalmente você vai negociar a área, tem outros caras negociando, né? Então, primeiro, você tem que ganhar a confiança do cara
eu sempre gostava de estar já chancelado com alguma construtora. Eu não era leiloeiro. Tipo assim, cara, eu chegava e falava assim, Cirela, você quer comprar área onde? Trisul, você quer comprar área onde? Ah, Dedé, quero Moema. Então até vendi um terreno na rua Gaivota para Trisul. Assim, prospectei 4 casas, eu já com a Trisul. Só que o conforto para eles da área de novos negócios é que eu tava lá. Lógico, eu não era funcionário da empresa, mas eu falei, ó, eu sou da Prospecta, mas eu tô aqui fazendo um negócio para a Trisul. E eu já filtrar. Primeiro, plano diretor, você tem que ter um conhecimento ferrenho, e São Paulo, né, é mais complexo do que Goiânia, né? Porque lá tem rota de avião, tal, precisa trabalhar Moema, tal, você tem que estar bem preocupado com rota de avião, porque no zoneamento às vezes sai lá, gabarito sem limite, mas você tem que consultar o Comar. Tem uns adensamentos, tem o benefício. Tem benefício, você tem que saber calcular a outorga, que o base de cálculo é PTU, tem área que é em CEPAC, você tem que ver se tem estoque Faria Lima. Então, assim, você tem que chegar. O que eu acho que a gente nos diferenciava lá, e o Gabriel faz isso até hoje, que é meu antigo sócio, uns grandes amigos meus. Ele é um profundo conhecedor do plano diretor. Esse é o primeiro pré-requisito. E segundo, entendimento jurídico do negócio. Porque eu não olhava a área que eu antes não tinha matrícula na minha mão. Porque era perder tempo. Então eu falava, vamos olhar essa área? Eu tiro as matrículas todas atualizadas e vejo. São Paulo é uma cidade de mais de 500 anos. Então é diferente de Goiânia, que tem poucos problemas jurídicos nas áreas. Aí mas tem muito problema jurídico em São Paulo. Familiar, hipoteca, penhora, tal. É muito normal ter problema lá, problemas que dá para resolver e problemas que não dá para resolver. E outro bagagem que São Paulo tem e aqui não é contaminação de área. É muito comum em São Paulo você, não no alto e altíssimo, mas às vezes também nesse segmento. Quando na Iven, eu trabalhava na linha Open, que era uma linha que eles tinham não de Minha Casa Minha Vida, mas uma linha que na época vendia 5 a 6 mil reais o metro quadrado. Então, assim, a gente comprava muito área onde era um posto de combustível, uma lavanderia. Então você tinha que ter um laudo também, porque a Sabesp te autuava. Então você tinha que ter um laudo de... Às vezes o terreno era contaminado, você tinha que logar o seu lançamento 2 anos para frente, ferrava a conta. Então, o embasamento de plano diretor, jurídico e técnico, né, vale muito, né? No entanto que lá tem empresas especializadas para fazer essa diligência técnica. Cara, né? eu conheço... assim, a diligência... Mas assim, eu conheço... E assim, e o que São Paulo também se diferencia? Um cara que vende um terreno em São Paulo, hoje, cara... Pô, eu brinco que na época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida é a época que eu fazia terreno em São Paulo. Porque assim, na época, cara, eu cheguei a negociar áreas de 50 milhões, de 40 milhões, entendeu? A comissão não são 6% de terreno, para o povo não ficar fazendo conta maluca. Mas aí o cara negocia a comissão, às vezes permuta, ele converte para dinheiro. Às vezes não, sempre. Você fechava um terreno de 100% permuta, aí... Faz a conta em dinheiro. Faz a conta de dinheiro. Eu faço isso aqui em Goiânia, é normal. Mas aí você recebe... Normalmente, cara, e era negociável a comissão, entendeu? De 3% a 4%. Quando o terreno era muito caro, 3%. Quando era mais em conta, 4%. Mas na época, na Rua Gaivota, um lote a gente pagou 25 mil reais o metro quadrado. Entendeu? Então, assim... Por que eu tô falando isso? Porque lá é mais... Porque eu acho que é mais capacitado e mais profissionalizado, porque o cara ganha muita grana. Obviamente, ele tem que ter um volume de negócio girando grande e tem que ter um colchão para aguentar. Mas esse meu amigo hoje vive disso, cara. Ele tá há 11 anos trabalhando com isso. O cara tem alguns apartamentos no Itaim para investimento, mora no Itaim, no Apesão. Então, assim, ele é um cara que fez a vida nisso, né? Então, ele tá super bem sucedido. Então, é muito bom um negócio financeiro também, né? Aqui em Goiânia existe... Mas, normalmente, o cara faz mais de uma coisa. Lá em São Paulo, a gente fazia só isso. O cara vive disso. Vive disso. Aqui em Goiânia, existe. A gente já comprou áreas recentes agora, aqui na mão de corretor. Fez aproximação, aí, obviamente, toda a parte técnica a gente fez. Mas valorizei da mesma forma. O cara me trouxe um negócio, tá tudo certo. Mas eu achava... E outra coisa, Goiânia tem muito mais terreno disponível. Entendeu? Então, o que você acabou de falar, São Paulo, cara... Aí vem, por exemplo... A competitividade é muito grande. Você tem um terreno na mão lá, vale muito. Primeiro, assim, bairro nobre não tem terreno. Tem prédio, às vezes, pequeno, que você tem que comprar todos os apartamentos, demolir. Aí vem recentemente, comprou um prédio gigante, teve que demolir o prédio para lançar um prédio. Cara, o negócio que eu tava comentando contigo, que eu fechei com a One lá, isso foi 2020, final de 2020. Nós compramos 32 apartamentos em um dos lotes. Porque eram 3 lotes no total. Um lote era um proprietário, o outro lote era outro proprietário, e o terceiro lote eram 32 proprietários. Nós tivemos que assinar, comprar e escriturar a aquisição dos 32 apartamentos, tirar todo mundo para poder fazer a escritura do imóvel. Aqui em Goiânia não tem isso. Loucura, cara. Você fecha 3 lotes. O Olivier e o Dual eram 5 lotes da mesma família.
E depois a gente comprou mais um lote e dividiu em 2. Aí ficou 3 lotes para uma rua e 3 lotes para outra. Então eu falei com 2 proprietários. Né? Muito mais simples, mais tranquilo a aquisição. Tinha concorrência, claro, mas eu falo a parte técnica, documental e tudo mais. Mas olha o aprendizado que você teve, cara. Eu falo que a bagagem que São Paulo te dá, que é o seguinte, o meu mentor, que é o Romeu Buzarello, fala, a maturidade não vem com os anos, ela vem com os danos, né? Pô, cara, você teve vivência de comprar 32 reuniões, 32 contratos para comprar um lote. Eu teve uma vez que eu nunca esqueço, na minha época de Even, o CEO era o Carlos Telepins. E aí a gente assinou um terreno na Avenida Rio Bonito. Eram 27 proprietários. Cara, você vira terapeuta, loucura, psicólogo. Loucura. Cara, loucura. Ele lembra na hora que ele foi assinar, eu levei o contrato dele assinado, ele foi folhando. Ele falou assim, cara, tem 27. Eu falei, não, 27 vezes 2, né? Muitas vezes o cara é casado, tem que assinar alguém. Todo mundo assinou. Ele falou, nossa, vocês trabalharam. Aí eu falei, muito. Cara, eu tô agora participando de uma negociação na Vila Clementino. Inclusive, ontem o camarada me mandou uma mensagem. Semana que vem eu vou estar em São Paulo, vou ter reunião com o estruturador do negócio. Eu levei, como eu tô fora do mercado hoje de São Paulo, não é algo que eu pratico assim no dia a dia. Então eu tenho amigos lá, como o Gabriel aí, né, que você foi sócio, que fazem esse processo de estruturação. Eu levei para ele, falei, cara, eu tô com esse negócio aqui, um dos donos do terreno me trouxe e tudo, mas são 33 herdeiros da família. Um terreno de 900 metros quadrados na Vila Clementino, próximo ali da Vila Mariana. 33 herdeiros, 33 esposas, herdeiros, ou maridos, ou o cara é viúvo, tem um que é os filhos. Tem um que é ex. Loucura, cara, loucura, assim, loucura. Puta experiência. E a maior experiência, mano, é o seguinte, trabalhar em São Paulo para os outros que não sabem quem você é. Eu era um número na Ivy, ninguém sabia quem eu era, entendeu? Era um cara que entrei de estagiário lá e, cara, os caras não estavam nem aí, entendeu? Ah, mas meu pai tem consultor em Goiânia. Não tem quem que é seu pai, entendeu? Isso foi muito importante. E o que te levou Pô, você é um cara daqui de Goiânia... Você nasceu aqui, né? Nascido e criado. Pô, nascido e criado em Goiânia, resolveu ir para São Paulo para fazer faculdade, teve essa experiência lá, contato com o mercado e tudo, mas tinha uma base familiar aqui em Goiânia atuando dentro do mercado imobiliário, que é o mercado que você buscou aí sua formação. O que te levou a falar assim, pô, eu vou continuar em São Paulo, trabalhando em outras empresas, ao invés de voltar para Goiânia para tocar os negócios da família ou participar dos negócios da família? Cara, o que me levou foi que eu gostava muito do negócio, né? Gostava muito. Gostava muito de fazer terreno, demais. E também via resultado muito financeiro no negócio, né? Então, não pensava em voltar de jeito nenhum. Mas assim, eu fui indo, né? Formei empresa, continuei, me dediquei muito. E aí não pensava em ficar lá mesmo, cara. Assim, eu não pensava em voltar, não. E não tem problema, assim, eu era herdeiro, né, do negócio, agora eu virei sucessor. Mas o grande sacada, cara, eu acho que assim, vamos lá, meu pai não tinha nada. Ele criou a AM junto com 2 amigos, né, que também não tinham nada. Eles eram do zero, né? A gente não, a gente já sai do mais X, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande. Só que eu acho que trabalhar para os outros, primeiro, te dá empatia para funcionário seu hoje, né? Você vira bem mais empático, você sabe... Já sentou na cadeira. Você já sentou na cadeira do cara, você sabe o que o cara pensa, você sabe que o cara tem que ganhar grana, sabe que o cara quer crescer, né? Hoje, então, nem se fala, né? Então, é isso. Então, assim, e outra coisa, cara, responsabilidade e disciplina. Eu nunca esqueço, meu chefe, Leandro Cury, maravilhoso, trabalha na Ivy até hoje, é diretor de novos negócios da Ivy hoje. É um cara que tá na Ivy, deve ter 20 anos. O Leandro, um dia eu cheguei, ele era o primeiro a chegar na empresa. Chegava 8 horas da manhã. Nosso horário é para entrar às 9. Ele chegava às 8, sempre chegou às 8. E o último a sair. E eu cheguei um dia na empresa 9h30. Daí eu falei, Leandrão, foi mal, desculpa, cara, hoje eu peguei um trânsito. Ele falou assim, não, São Paulo é trânsito só hoje mesmo, cara. Só hoje que foi trânsito em São Paulo. Nunca tem trânsito em São Paulo. Aí eu olhei para ele, ele virou para mim e falou assim, cara, acorda mais cedo. Acorda mais cedo, bicho. Ué, 9h30? Esse é o horário de você chegar? Eu falei, não, tá tudo certo, desculpa, não vai acontecer mais. Nunca esqueci, né? Então, quem me marcou? Cara, se às vezes você é filhinho de papai aqui em Goiânia, o cara não vai te fazer isso, entendeu? Então, toma uma porrada. A maturidade vem com os danos, não são com os anos. Então, isso aí é maturidade que você vai criando, entendeu? Sem adular, sem passar a mão na cabeça. Chegava lá em São Paulo, em função do trânsito, a gente só rodava terreno de final de semana.
com a Iven. Comum. É. Cara, universitário, querendo Até sábado é difícil. Sábado domingo não, é o era melhor só dia. domingo. Era só domingo. Aí, só que assim, cara, domingo era assim, sabe que horas? O Carlos Terepins quer ver os terrenos. Ele queria ver. O CEO da empresa, qual que é a hora que o cara tinha tempo? Domingo ele queria ver terreno. 6 da manhã. 6 da manhã, eu ia falar o isso. O chefe me liga, cara, Dedé, é sábado. É o horário do seu Eli da Cirela também. 6 horas da manhã, começava a agenda no domingo. Pô, mas olha o privilégio, cara. Eu rodei terreno com o Carlos Terepins, velho. O cara que fundou uma das maiores consultoras incorporadoras do Brasil. E depois fundou uma outra. Hoje tem a Nortes. Eu conheço bastante o filho dele, o Daniel. Eu fiz negócio com eles pela Trinos na época. Que legal. Eu comprei 5 SPS, toquei, né? Operação pra Trinos comprar, né? Não comprei. E aí eu toquei esse deal lá, essa negociação lá, e eram 5 SPS de um outro fundo, e a gente entrou como sócio nessas 5 SPS, e as 5 eram 3 da Nortes e 2 da Ideias Arvos, de projeto que já estava em andamento, e aí a gente entrou como sócio comprando a parte do fundo, que era o fundo investidor da operação. Que legal. A Ideias Arvos foi uma consultora que eu admiro muito, uma referência para mim, de fazer prédios bonitos, né? Investiu em arquitetura há muitos anos. Muitos anos. Criou um posicionamento violento, né? Cara, eu tive a oportunidade com 21 anos de rodar terreno com o Carlos Terepins. Na época devia ter uns 55 anos, não sei quantos anos que ele tem hoje. Deve ser isso, deve ter quase 70, ou já tem. Porque o filho dele é da minha idade, o Daniel, um ano mais velho que eu. E assim, ver como que é a cabeça do cara, ver como o cara pensava. Puta, eu lembro que em 2012, o Carlos gostava muito de arquitetura. Até que você vê os prédios da Nortes, são extremamente bonitos da parte arquitetônica, né? E ele criou um departamento. Só que a empresa cresceu, cara. E aí que eu acho que já é aprendizado negativo, aprendizado como não fazer, que é eu falo assim, você tem que criar um produto para resolver a vida do seu cliente, não criar um produto para resolver a vida da empresa. Sim. Né? Isso é um grande livro que eu li, Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução, de um dos fundadores do Waze. E, cara, o Carlos era apaixonado por arquitetura, só que ele não tinha uma empresa que conseguia entregar, que você acabou de falar. Ele não tinha custo de obra para fazer prédio bonito com a Ideias Arvos. Perdia o mercado. Aí ele contratou 3 arquitetos, não me lembro o nome deles agora, e fundou um departamento de arquitetura dentro da empresa para fazer arquitetura tipo Ideias Arvos, vamos dizer assim. Porque a Ideias Arvos, ela criou esse mercado, né, em São Paulo. Hoje muita gente faz. Graças a Deus os prédios estão se tornando muito mais bonitos em São Paulo. Não aguentava mais ver aqueles prédios neoclássicos lá. Eu, particularmente, acho horroroso. Eu gosto muito de arquitetura moderna, né? Modernista, linhas minimalistas. Cara, aquele pod que é o da Nortes ali na Rebouças. O pod é na Cristiano Viana com a Rebouças. Isso, Cristiano Viana com a Rebouças. Esse foi um dos projetos que a gente entrou lá como sócio depois. Fui lá, visitei o empreendimento, conheci toda a operação e tudo, mas eu acompanhei o lançamento do pod, eu fui lá no lançamento do pod na época que eles lançaram o empreendimento. Cara, que fachada, frente cara. Que negócio. André ali. Porra, que negócio. Perto do Gabel lá, inclusive. Perto do Gabel. Você conhece mais o pod. Tinha um amigo que morava do lado, dentro de um prédio roxo. E um que eles têm ali na João Moura, João Lourenço, eles têm um lindo na Vila Nova Conceição, só de 4 andares. Acho que o Carlos até mora lá. E eles investem muito em arquitetura, né? Então, assim, a ideia não é só mais Ideias Arvos agora. Tem várias outras que investem em arquiteturas bonitas, né? Mas o Carlos não conseguiu, velho, viabilizar o negócio. Por quê? O custo de obra da Iven vinha, tinha que vender caríssimo. E aí a empresa começa a ser moldada para você só tem que comprar terreno acima de 3 mil metros quadrados. Ou seja, você está pensando no operacional da empresa. Eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que você não está criando, talvez, o produto que atende aquele terreno. O melhor produto, mais líquido, o que vai mais agradar a todos, né? E aí é um nicho de mercado que a Ideias Arvos abraçou. Né? E agora a Iven, o que ela fez recentemente, já na gestão Melnick, eu conheci o Leandro Melnick bastante na casa dele, em Porto Alegre. E aí o que ele falou? Ele tava com esse problema, só que ele tinha acabado de fazer o IPO da Melnick. Aí o que ele fez? Cara, começou a comprar, fazer JV, aí na época ele era CEO da Iven também, né? Aí fez uma JV com a RFM. Pode olhar os prédios da RFM. Os novos, são empreendimento, tem empreendimento da RFM, 2 empreendimentos eu gosto muito da Vila Nova Conceição, frequento lá, a gente tem apartamento lá. E eu ando ali, meu bairro predileto de São Paulo. E a RFM tem 2 prédios, um na Pereira Coutinho, metro quadrado um dos mais caros da cidade, né? E outro ali, cara, né? Acho que é na Brás Cardoso, enfim, numa das ruas da Vila Nova ali. E assim, cara, nitidamente terrenos que a Iven não compraria, entendeu? Aí a entrou através da... Ele resolveu, porque a Iven é sócia. Né? Tem uma empresa com a RFM, junto com a Iven, uma JV 6,5. Quem toca tudo é a RFM, estrutura é a RFM, mas ele não deixou de ganhar dinheiro com esse negócio. Sim.
mas maravilhoso. Foi o que o seu Eli fez, né? O seu Eli fez recentemente, ele gravou uma entrevista pro Metro Quadrado falando que o grande erro da vida dele foi expandir, achar que São Paulo, todas as cidades do Brasil eram igual São Paulo. E o grande acerto foi fechar rapidamente todas as operações, realizar o prejuízo, voltar para cá. Mas o que o seu Eli fez? Ganhar capilaridade em São Paulo. Exatamente. Mas e o que ele fez para crescer? Comprou empresas. Ele não comprou Através empresas. de outras empresas. Ele comprou pessoas. E ele fala abertamente isso. Eu compro pessoas. Eu não compro empresa. Né? Porque ele Cury, própria EBM, Plano e Plano. Cara, Plano e Plano, o Eduardo Batista, que é um amigo meu lá de São Paulo, que inclusive é o sócio do Serginho, do Sérgio Villano, ele tava na Plano e Plano quando a Cyrela fez a operação lá com o Luna naquela época. Ele falou, Manuel, a empresa, porra, era pequena, o Luna estava começando ali naquele baita desafio, ganhando seu espaço, começando a dar as caras e tudo no processo, e aí ele enxergou isso, porque ele era muito de enxergar o futuro das pessoas, né? Ele enxergou ele isso. Ele é o único sobrevivente desse capital aberto. E foi lá e fez a operação com os caras e montou um puta deal ali para fazer a empresa crescer, né? Corrigir. Ele não é um sobrevivente, não. É Zetec também. Eu falo assim, os mesmos donos até hoje. Aí vem com o controle. Enfim. Gafisa. Bom, olha o caso Master aí, nem se fala. Mas assim, você vê que o seu Eli, esse pensamento dele de comprar pessoas lá de trás, que ele vem aplicando até hoje, né? Ele fez isso até com funcionário, né? Pessoas que saíram da empresa, ele foi lá e entrou de sócio no negócio. Você vê que deu certo. O Cássio mesmo, né? O Cássio, que saiu de lá. o Cássio é um deles. Mantém o Macker, né? Eu já fiz reunião com ele, eu já levei um terreno nasce lá. Saiu de lá, queria empreender, falou, então tá bom, eu te ajudo, vamos lá. Sou amigão do Piero, que é o diretor de corporação lá hoje em dia. O Guga, de Goiânia. Gustavo Bassi, né? Levava terreno pro Guguinha, meu irmão. Enfim, A Cashme, né, cara? Uma operação, porra, de home equity, tudo, serviço, que aí né? ele começa a... Então você fala, cara, o seu Eli, logicamente, ele tem pessoas muito inteligentes para levar ele a tomar decisões, né? A empresa mas é muito... o raciocínio é óbvio, cara. Entendeu? Ele foi com... Pô, a Cury. O cara é assustador. A Cury, eu acho que, se eu não me engano, vendeu 8 bi ano passado. Tá maluco. Aquele Fábio Cury é um puta no gestor. O que o seu Eli é? Sócio do Fábio, velho. E tá tudo bem, ele não tem essa vaidade. Entendeu? Ele vai lá, entra. O seu Eli, você acha que comprou a EBM ou comprou o Elbe Odilon? Comprou o Elbe Odilon. Lógico. E a gestão deles, obviamente, que é mágica, empresa maravilhosa. A EBM, o meu pai é um dos melhores amigos dele, é o Elbe. Eu sou amigo do Bento. Eu sou fã da EBM, número 1, cara. Eu não tenho o que falar, cara, assim. Você trabalhou lá. Tem umas construções. Sou um grande admirador da empresa. CMO também sou fã do Moacir, Marcelo, Marco Aurélio. Outros caras, operadores ferrenhos, barriga no balcão, olha custo, olha tudo. Né? Então, assim, tem escolas maravilhosas aqui em Goiânia, né? Mercado marcante. Mas assim, o seu Eli, pra mim, ele é muito atual. A Cyrela é muito atual. Ele é um cara à frente do tempo, na verdade, né? Assim, ele é um cara que ele consegue... Nem se fala da parte de filantropia, né? De verdade. Assim, quer entender um pouco de... Eu lembro direitinho, cara, assim, porra, a IBM tem um baita relacionamento com a Cyrela há muitos anos. Eu, infelizmente... Na minha posição executiva, né? Para a empresa, né? Era a estratégia da empresa, mas na minha posição executiva, infelizmente, eu não tinha grandes relações com a Cyrela em termos de negócio, porque em São Paulo a gente conflitava em obra. Então era assim, porra, Goiânia, a Cyrela queria fazer negócio com a IBM, Brasília, a Cyrela queria fazer negócio com a IBM, porque a IBM construía, a Cyrela abria mão de construir, ela entregava a obra na mão da IBM com toda a segurança, porque ela nem queria fazer isso. Agora, quando chegava em São Paulo, eu levava o negócio para a Cyrela e ficava naquele dilema, tá bom, mas vocês querem construir, como que vai ser? Aí a ideia nossa, como a gente que está prospectando, nós queremos construir. Eles, não, mas nós não vamos abrir mão da construção aqui em São Paulo. Em Goiânia e Brasília tá tudo certo, em São Paulo não. Aí eu selei uma grande parceria, que a IBM já tinha, mas nessa minha retomada lá do mercado, eu acabei reaproximando as empresas e selando uma grande parceria com a Elbor. Porque, até hoje. Porque outra aí é outra que ainda tem os donos ali no negócio. E a Elbor não constrói, Não constrói. A Elbor não constrói, eles têm vários parceiros que são construtores, né? Toledo Ferrari, a Rocontec, a MCD, e aí eles... com a IBM era nessa linha, né? Então a empresa, a gente foi criando essa relação muito próxima lá. E com a Cyrela eu olhava o negócio junto, às vezes sentava com eles para fazer benchmark, para discutir sobre o mercado de São Paulo, mas acabava não fechando a operação por conta desse conflito de construção. Mas assim, cara, para mim, baita escola. E eu lembro muito bem
que ali em 2017 no mercado de São Paulo, pô, mercado de São Paulo, metade de 14 ali, naquele ano de eleição, Difícil. Copa do Mundo, né, o que a gente inclusive está vivendo agora. Mas lá tava muito mais difícil que agora. Muito mais, porque pegou crise dos distratos e tudo, assim, foi Exato. na lona. Eu lembro da Iven fazendo aqueles Even Day lá, em Pinheiros, produto que na época era vendido a 13 mil reais o metro quadrado, os caras estavam vendendo a 9 mil, porra, liquidando o produto, assim, derretendo, Foi, cara, né? foi foda. Então pegou o mercado muito arrasado ali, segundo semestre de 14, depois 15, 16, 17. E eu lembro direitinho de um call do seu Eli para a empresa em 2017, de falar assim: vamos para a rua acelerar a aquisição de terreno, porque nós precisamos nos posicionar para na hora que o mercado voltar, a gente sair à frente do mercado. De comprar terreno é mercado A ruim. hora de comprar terreno é agora. A Cirela foi para cima, fechando terrenos com boas aquisições, porque aí fechou no momento da baixa, então comprou terrenos baratos, porra, o terreno ali na Ascendino Reis, eu acho, próximo ali da Rubem Berta, Sei. perto do Ibirapuera, comprou uns 3, 4, sei lá, 5 terrenos ali na região de Perdizes e tudo, e foi criando um baita posicionamento de land bank na cidade. Na hora que o mercado retomou, cara, os caras aceleraram lançamento, a empresa Cara, é foi assustador. voando. Então, assim, esse movimento para mim foi muito impressionante, que é do cara enxergar o movimento de mercado e ter essa visão de futuro, né? Como ele tem a visão de futuro, mas assim, Manuel, você pode perceber nas entrevistas dele, ele sempre fala muito de caixa, né? Então, ele sempre fala caixa. Tem que ter a conta maravilhosa dele, que ele fala que só atingiu 2 vezes na vida dele, foi parar de vender, só considerar no fluxo dele de caixa as vendas contratadas e terminar as obras de execução. E ainda assim, e pagar todos os planos empresários. E ainda assim o caixa ia ser positivo. Ele sempre buscou isso, entende? Então, assim, ou seja, ele sempre foi focado no caixa de ser top, porque a nossa atividade demanda muito caixa. Então, ele sempre pensou na empresa assim. Então, como ele sempre teve essa raiz, é cultural. É uma empresa que tem cultura, tem dono, que manda, entendeu? E ele passou para os filhos. No entendeu? entanto, que ele tentou fazer a transição lá via executivo, viu que o negócio, né, assim, Ele não tem ia os no 2 filhos, isso, não o ia no Efraim caminho. Então, mas antes dos 2 meninos, ele colocou o executivo para poder assumir uma gestão profissional dentro da empresa, não lembro quem que foi lá. Deve ter sido o Cássio, né? O Cássio foi o maior executivo que ele teve, eu acho. Confesso que se eu chutar aqui vai ser, se eu falar qualquer nome aqui vai ser chute, mas eu lembro desse movimento. E aí depois ele resolveu e falou, não, vou colocar os dois como co-CEOs, né, o Rafa e o Efraim, para poder assumir, porque aqui eu sei que vai estar o meu DNA no negócio. Aceita mais água? Eu sei. Mas assim, cara, mas ele tem pessoas brilhantes lá também. Muito. Entendeu? Ele tem pessoas brilhantes. Piero, puta, o Piero é um cara O Piero foda. foda, assim. Meu professor, falo com ele, vira e mexe. Ele é meu professor, cara. Ali nunca vi a frieza para negociar a área igual o Piero, cara. O Guga puxou 100%. Eu falo assim, nunca... Onde foi meu aprendizado ali? O Leandro Cury da Iven, o Piero e o Guguinha virou o Piero Júnior, velho. Guguinha... Agora ele tá no fundo, né? Tá em fundo, né? Mas assim, gênio, né? Gênio. O Guga é gênio. E aí, cara, o Piero também é gênio. E aí você vê a frieza, o jeito de lidar. Cara, tudo bem, pode fechar com outra empresa. Sim, cara, ali é cara do bem, ali é cara bom. Muito bom, Dedé. Papo tá fluido aqui, né, cara? Vai se, quase um papo de boteco, né? Vai se conectando aqui, pô, São Paulo e tal, e o negócio assim que eu gosto, cara. Muito bacana. Agora, você tocou num ponto da questão da gestão de obra, né? E de que isso faz muito parte do DNA de vocês. E a gente sabe o desafio que hoje é essa questão de construção, custos, entregar no prazo, tudo isso que o mercado tem aí vivido, não só aqui em Goiânia, em várias regiões eu tenho conversado, né? Eu estava te contando aqui nos bastidores, tem clientes em várias regiões do Brasil e a gente vê que isso é uma realidade do setor da construção como um todo. Qual que é a sua visão do que a empresa precisa fazer para poder manter essa estrutura de gestão de obra na mão e ter uma área técnica e de produção eficiente? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente fez quando eu entrei lá foi empoderar a área técnica. A área técnica de empresa sempre foi tratada com muito... de incorporadora, foi tratada com muito como commodity, né? E primeira coisa, para mim, é matemático, né? É a principal área da empresa, tá? Então, foi o empoderamento da área da empresa da porta para dentro,
dessa área. A minha licença hoje para operar a empresa é minha área técnica. Tá? Dirigida pelo Ulisses, que foi seu professor. Isso. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço na minha vida. E a obsessão do planejamento, não o planejamento, é o replanejamento. Nossas obras são planejadas e replanejadas semanalmente, né? Toda semana a gente olha a data que vai terminar a obra e ela muda. Entendeu? A gente já teve obras atrasadas nesse planejamento lá atrás. Só que a busca é incessante, porque o caminho crítico, você é engenheiro, o caminho crítico ele vai mudando. Ora, aí você aparece lá o caminho crítico, você ataca o caminho crítico, aí muda o caminho crítico da obra, aí você vai atacando e vai reduzindo o prazo. Então a busca incessante. A empresa hoje, a OM, ela é dominada. A cultura dela de planejar é impressionante. E que eu levei para a área de incorporação e construção. É muito mais simples, né, obviamente, mas a gente tem um planejamento de projetos. Outra coisa que a gente tem na OM, o empreendimento, a área de projetos, ela é corresponsável. Tem um chefe da área comercial, incorporação, e tem um chefe, não comercial, da incorporação e um chefe da técnica. Então, nosso departamento de projetos, ele responde para 2 áreas, Ulisses e para mim diretamente, né? Então, nossa projeto, o coração de uma obra é projeto, né? Então, assim, nasce na engenharia. E a engenharia dá muitas dicas para a gente já teve casos recentes no Bossa, nunca me esqueço, da gente fazendo a concepção do produto, jogar na mesa a concepção, e aí a nossa gerente, Tainara, maravilhosa, virou e falou assim, se você mudar esse quarto daqui para cá, comercialmente, muda alguma coisa? A gente olhou, cara, não. Então se mudar vai ser maravilhoso para a obra. Olha o poder disso, entendeu? Então, é um detalhe na concepção do produto, cara, que você fala assim, nossa, que beleza que foi isso. Porque a obra que viveu já a dor e o nosso pós-obra que vive a dor dos clientes. Então, nosso pós-obra é onde a gente tem mais informação do cliente como ele é hoje, né? Então, além disso, escutar, né? Então, assim, eu enxergo que o empoderamento da área técnica é fundamental para o sucesso de uma incorporadora. E lembrando que eu não acredito em incorporadora sem ser construtora, né? Então, assim, é isso, basicamente. E aí você vê resultado disso no mercado. Hoje todo mundo sabe que as obras da OM têm um prazo que a gente cumpre e a qualidade, né, cara? Pós-obra, como é que você mede? A gente não tem um processo na justiça. Nenhum, cara. Pós-obra, lógico que a gente tem problema. Claro que a gente tem problema. A gente não é perfeito, mas a gente busca pela perfeição e a gente tem a área de pós-obra. Primeira coisa, a gente tem uma área ativa tem uma área ativa de pós-obra, a gente tem um acompanhamento do nosso pós-obra, que a gente aumentou a taxa dele, porque o setor da construção ele é muito engraçado, né? Que você constrói, é muito longo, né, cara? Então, a gente antigamente, a gente trabalhava com 1,5% em 5 anos que eu tinha daquele custo da obra para executar no pós-obra. A gente subiu para 2%, porque a gente viu escalada de preço de materiais, né? Subiu muito além do INCC, né? Os materiais. 2020 para frente, foi o DOT, quando a gente entregou o DOT. A gente viu que a gente não ia conseguir cumprir o 1,5%, mesmo se a obra desse pouco problema, por conta que os preços escalaram além do INCC, né? Então, a gente hoje trabalha com 2%. Né? Foi uma pauta que a gente demorou muito tempo para dar ok. Que a gente não queria, não. Mas comprovado. Teve um ano que o custo subiu 18% além do INCC. Né? Então o INCC não cobria no ano que a gente fez o estudo. Então é isso, é um empoderamento da área técnica. Focadaço, cara. A área técnica hoje é a área que tem mais gente na empresa e tudo nasce lá. Cara, bacana, assim, um ponto que eu queria explorar contigo, eu vejo que você fala muito sobre essa questão você reforça muito o aspecto das pessoas, né? Eu vejo que você é um cara muito dado a pessoas, né? A olhar as pessoas, e eu tenho cada vez mais buscado formas de me desenvolver no aspecto do entendimento do outro. E isso muito na base comportamental, né? Como que as pessoas se comportam e, de acordo com que elas se comportam, como que elas se comunicam e tudo, entender o que está acontecendo nesse contexto por trás das atividades, por trás da cortina, vamos colocar assim. E você falou sobre essa questão dessa relação da área de projetos com a área, com as duas áreas, a área de incorporação e a área técnica. Eu queria que você exemplificasse isso
através dos problemas, vamos colocar assim. Cara, aconteceu um problema lá, como que vocês se comportam diante desse problema? Quem trouxe o problema foi a área de projeto, e essa área reporta para duas áreas. A área de incorporação e a área de obra. Como que é a dinâmica de vocês em cima de uma problemática como essa? Cara, assim, eu te confesso que a gente nunca teve um problema grande com isso, não. Essa sugestão, a área de projetos, ela, se eu pudesse cravar um percentual, eu acho que 70%, 80% da demanda dela é mais com a área técnica e 20% é a gente na concepção. Entendeu? Então, onde eu envolvo a área técnica é na concepção para que lá na frente não tenha esse problema. A gente teve problemas quando não era assim. Exemplo, você vai fazer um prédio, um empreendimento, né? Aí, de 2 por andar. Você faz 2 por andar e lá em cima você põe uma penthouse. Uma penthouse, ela é a junção dos dois, certo? Dos dois que são 2 por andar, vira 1. Muitas das vezes, na penthouse, o elevador vai ficar perto do suíte do casal social ou o serviço. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter hoje. Porque já tivemos problema na entrega com o barulho desse elevador, dessa caixa de elevador no quarto do morador. Só que você pensa o prédio só para as unidades 2 por andar, né? Então, quando você vai fazer penthouse, às vezes a planta desconfigura. E às vezes aquele elevador lá em cima está em outro ambiente, né? Isso é um exemplo, por exemplo, que a gente teve de problema no empreendimento, que hoje a gente não deixaria de fazer mais? Não. Que às vezes é um produto para fazer. Mas a gente vai ter que revestir essa caixa de elevador com acústica, entendeu? Para evitar problema futuro com o morador. Entendi. Mas aí numa circunstância como essa, senta na mesa área de incorporação, senta na mesa da área técnica e vai discutir a situação. A gente é muito enxuto. A gente hoje tem 45 pessoas. Entendi. Entendeu? Então, é rápido o negócio lá no OM. Acontece rápido, resolve rápido e bola pra frente. E a gente não fica apegado em quem fez o problema, não. A gente é apegado na solução. Mas, lembrando, o nosso pós-obra dá muito... Hoje, enquanto construtor, incorporador, eu sou muito ligado em inovação. E a inovação, você tem que estudar o novo comportamento do cliente, né? E o pós-obra, cara, é a nossa maior riqueza, cara. É o cliente falando com a gente. O cliente fala, nossa, hoje... Às vezes ele dá vários insights pra gente, cara. O cliente. Entendeu? Então é escutativa com o cliente de um problema que hoje a gente vai executar. Tem muita coisa que a gente vai evoluindo em obra. A tubulação daquele sistema de PEX agora, né? Então, assim, a gente vai evoluindo muito para ter menos pós-obra e menos dor de cabeça para o cliente, né? Investindo em tecnologia. O que eu sinto falta é que a área técnica tem muito pouca tecnologia embarcada. Não a gente, é geral, né? Nosso mercado ainda é muito aquém disso. Lógico, você fala em AI aí, tá? O AI a gente já usa, tem na financeira a gente já usa, para falar com o cliente a gente já usa, mas eu sinto falta de coisas operacionais dentro da empresa que uma AI poderia resolver melhor, entendeu? Entendi. Bacana. O Dedé, mudando até um pouco aqui a vertente e voltando a conectar um pouco com o mercado de São Paulo, a gente explorou muito aqui, a gente foi falando aí de toda a fase sua dentro desse mercado, desde lá da época da Ivem, Prospecta e tudo. E naturalmente a gente tem aí essa conexão com esses dois mercados. Mercado de Goiânia, que você tem toda essa história, conhece bem, e o mercado de São Paulo, que você já vivencia há bastante tempo, há muitos anos. Como que você enxerga a diferença, a distância entre esses dois mercados? Se a gente for olhar para 15 anos atrás, por exemplo, a gente olhando para o mercado de Goiânia e o mercado de São Paulo há 15 anos e olhando para a circunstância atual, para o momento atual, o que você enxerga dessa diferença entre os dois mercados? Mas em relação a quê, assim? Eu falo assim, hoje, a leitura que eu tenho, por exemplo, eu acho... Dá um exemplo. O mercado de Goiânia é o terceiro maior mercado do Brasil. Sim. E se a gente for olhar em termos de daquilo que se entrega aqui no mercado de Goiânia, a minha leitura é que a distância para o mercado de São Paulo hoje é muito pequena.
né, do Concordo. nível de qualidade, profissionalismo, Concordo. das empresas, das houses, das imobiliárias, dos decorados, dos produtos, enfim. Mas há 15 anos atrás já era assim? Ou como que você enxerga daquela sua época? Pô, porque há 15 anos atrás a gente olhava... Evoluiu muito o A gente mercado. olhava para o mercado de São Paulo e falava, pô, Goiânia tem uma distância, na minha leitura, né? Tem uma distância grande do mercado de São Paulo. Hoje eu sinto que essa distância ela é muito menor. Faz sentido essa leitura, não? Faz. E assim, mas é um conjunto, na minha cabeça, é um conjunto de fatores, né? Primeiramente, plano diretor. Sim. Goiânia vamos voltar aqui no início da conversa, sempre foi muito ofertada, né? Então não pegava preço. Goiânia chegou a ser a segunda capital mais barata de Goiânia, do Brasil, só perdia para Vitória. Sim. Não esqueça dessa manchete. E tava tudo, não só, mas majoritariamente é o plano diretor que fazia isso com o nosso mercado. Então eu acho que o mercado de Goiânia evoluiu muito mais nesse período do que o de São Paulo. Onde eu vivenciei foi o mercado de São Paulo evoluindo muito nas houses das incorporadoras. Não tem mais Lopes, Abiara, que dominava o mercado das incorporadoras. Hoje, cara, você tem uma Cirela, a house da Cirela, que é a Seller. ela tem 600 corretores. 600 corretores. E agora acabou, né? Antigamente ainda você tinha plantão que aceitava outra imobiliária. Não, agora é só. E, cara, se você for pensar em número de projetos, a Cirela não lança tanto. Ela lança muito VGV. Um projeto dos caras é um bi. Entendeu? Então, assim, ela não precisa lançar tanto, né? Essa semana eu tava conversando com um amigo meu lá da Vivaz, Sim. segmento econômico da Cirela. E ele é especialista lá na parte de novos negócios, que você fazia lá na Iven lá atrás. Conversando com ele tudo, eu falei, e aí, cara, como é que foi o ano passado? Porra, bom demais, bati minha meta, fechei 1 bi de VGV. Eu falei, porra, 1 bi... Vivaz é Minha Casa Minha Vida, né? Vivaz, Minha Casa Minha Vida. Falei, porra, 1 bi, você fechou quantos negócios? Ele, 3. Pois é. Cara, o Cirela vai lançar o Dolce Cabana lá do Epic agora. Cara, eu nem sei... Eu acho que é bilhão VGV de novo. Um projeto, né? Mas assim, voltando. Então a Cirela tem uma capilaridade, tem uns 600 corretores. Ela investiu na house e o seu Eli... ele até nisso ele é diferente. Isso eu pude vivenciar porque eu contratei o Gilson recentemente, que foi diretor comercial da Seller. O Gilson que montou a Seller na Cirela. Ele é um cara bacaníssimo. Ele foi meu consultor durante 3 meses agora recentemente. E ele me contou experiências maravilhosas. Pô, o cara sentou do lado do seu Eli durante 20 anos. Cara. Imagina a bagagem do cara. E ele falou, Dedé, quando a gente começou a house... O seu Eli nunca imaginou house como ganhar dinheiro, e sim para acelerar as vendas. Ela não precisava dar dinheiro, ela queria o cara especialista Cirela. Então, assim, onde o mercado de São Paulo evoluiu muito mais do que o de Goiânia, foi das houses, mas não por incompetência das construtoras aqui, porque as imobiliárias daqui são muito fortes, né? Hoje, você pega uma Ops da vida que é grande, uma City, ela não pode depender só de house. Não. As houses vendem, porém, ela precisa do mercado. A proporção eu até tava num evento que a gente fez, a gente fez não, né? A gente levou lá pro espaço lá do Inspire, né? Da Água Santa com a época. E o Leonardo Diogo promoveu um evento falando sobre as houses. E aí o João Gabriel tava lá, o Marcelo Moreira da CMO tava lá, falando sobre as houses. Cara, assim, proporção, né, assim, volume alto, 15%, 20%. Você quer dar a um dado EBM, bizarro? que tem um volume maior, deve ter, sei lá... A IBM é fera, 30, a cultura da Cirela, né? deve estar, sei lá, batendo 40% Eu não sei, tô chutando assim, né? Mas eu lembro que, porque lá na minha época, lá era assim, 1/3 house, 1/3 mercado, 1/3 lançadoras, mais ou menos, né? Não sei o quanto esse número evoluiu, mas é isso aí, né, E cara? o dado Assim, para Goiânia, a FGR não tem house. Uma empresa que vende quantos bi por ano? Não tem house, cara. Então, assim, o mercado de São Paulo, ele é muito... Eu acho que é também pela logística, né? São Paulo é uma cidade gigantesca, né, cara? Então, assim, as houses lá são muito mais fundamentais do que aqui. Em tese, isso é um problema a menos para o incorporador. A OM, por exemplo, eu tenho uma house, eu tenho um corretor na house. Porque... Premissa, corretor da house só pode vender OM. O que eu libero é vender OM e o OM com City. isso. Que só City não pode. É mercado. Então, só OM e OM City. Então, hoje ele tem uma carteira de projetos aí de uns 10.
mas eu tenho um corretor. Eu consegui cativar um corretor nessa operação. Tá tudo bem, cara. Ele segue a minha regra, os leads online caem tudo na mão dele, né? Tem os benefícios. Fica sabendo do produto que a gente está fazendo antes, já vai trabalhando o cliente antes. Então tem toda uma entrega, né? Da incorporadora. Obviamente, na hora de subir as passas, que a gente é meritocrático lá, ele segue as passas normal. Só que, cara, é um cara que tá trabalhando os produtos nossos de lançamento muito antes. Então, a tendência dele ter um cliente pro meu lançamento é muito maior que às vezes outra empresa. Mas eu tenho um corretor. Consegui cativar uma pessoa assim. Mas o cara funciona super bem. O cara vendeu 7 milhões pra gente ano passado. Porra, animal, cara. Só os produtos nossos, só o M, a gente vendeu 120 milhões. O cara vendeu 7, cara. 5% do produto. Foi excelente, cara. Do que do nosso resultado. Animal. O cara tá feliz, com o dinheiro no bolso, né? Trabalha lá com a gente, fica sabendo tudo, recebe o lead. Então é bom demais. Mas, pô, eu sei que a EBM ano passado, isso o Marcelinho me contou, que a house de econômico dos caras, velho. Olha a potência. Vendeu 300 milhões de reais. 300 milhões de reais, cara, de econômico. Você imagina quantas unidades o cara vendeu? Coisa pra caralho. Tá louco, bicho. Imagina gerir um negócio desse. Mas olha a cultura da Cirela aí, né? A IBM, sem dúvida alguma, é a house mais forte hoje do mercado, das construtoras. Né? Você tem que montar um outro business, né, cara? É outro business, cara. Agora, E agora eu acho o seguinte, que só pode vender seu produto. Se não, desconfigura. Eu comecei com uma cabeça diferente. Vou ter uma... Cara, esquece. É só meu. Entendeu? Não pode vender dos outros. Agora, na sua leitura, por que o mercado de Goiânia hoje é o terceiro maior mercado do Brasil, tendo em vista o porte, o tamanho da cidade frente a outras cidades que são muito maiores do que aqui? Você já foi em Rio Verde? Já. Jataí, Mineiros, Sim. Montevidéu, Tumbiara, Goiatuba. Cara, o agro. Primeiro pra mim, cara. A gente tem muito bilionário no nosso estado, cara. Mas é muito. Eu conheço alguns. Você olha pro cara, você não dá nada, velho. O cara é um cara que planta... Eu tenho cliente, cara. O cara planta 24 mil hectares de lavoura. O cara aqui numa safra aí, com preço ruim do jeito que tá hoje, a soja, é um cara que numa safra aí faz 80 milhões, só na soja. O cara faz isso há 40 anos, né? Tudo bem que ele veio crescendo, né? Mas nesse meio tempo ele pegou soja de 160. Eu conheço cliente, um grande professor meu da lavoura, é um cara que mora em Jussara, o cara mora em Jussara, planta 5 mil hectares 100% irrigado, um cara que faz aí tranquilamente 100 milhões por ano, o cara mora em Jussara. Primeiramente, então, para mim, agronegócio, né? E eu posso falar com propriedade, eu vivo agronegócio, eu sou do agro, eu produzo e eu me relaciono muito, principalmente com as pessoas do Vale do Araguaia, temos até uma cooperativa agora que a gente está fundando, tem um Instituto Agroambiental do Vale do Araguaia. E a vantagem é que no agro você pode se relacionar com o seu... Você não tem concorrente. Então você compartilha conhecimento, né? O agro tem essa diferença. Vocês vendem tudo para a mesma empresa. Primeiro, para mim, é o agro. E não só daqui, né? Temos Mato Grosso, Tocantins, Pará, capital. E Goiânia, mercado hospitalar. Nós temos o Einstein, nós temos Cora, que comprou o neurológico. Nós temos o Mater Dei, que comprou o Hospital Prêmio. E nós temos o maior estado, se eu não me engano, de cirurgias plásticas, do mercado de cirurgia plástica do Brasil. Né? O número de cirurgias plásticas per capita. Então, é um mercadaço. Médico também. E agora, cara, o turismo. O agro traz muito turismo, o mercado médico traz muito turismo de negócio e estamos aumentando o turismo de lazer. Nós vamos ter um MotoGP nos próximos 5 anos. Sim. Maravilhoso. O mercado do Airbnb explodiu, né? Temos um mercado muito forte no segmento de alto e altíssimo padrão de triatlon, cara. A Ricardo Paranhos, eu falo que é o parque linear da cidade. Se você for sábado na Ricardo Paranhos, loucura, você fica assustado. Eu corro ali. Exato, você corre lá, você vê. Você corre também, né? Eu corro também. Eu te vejo lá. E aí a gente patrocina pela OEM a Santi Treinos, Santiago Ascenso, um grande amigo meu. Cara, tava conversando com o Santiago agora, para trazer ele aqui pro Ink Talks. Aí o pessoal fala, pô, mas que o Santiago do Ink Talks? Não, eu quero falar sobre... wellness. Te dar os dados dele. Não, isso, porra, o impacto disso na nossa vida profissional, da saúde física, saúde mental e tudo, que é um tema que eu quero tratar com ele. Mercado imobiliário. Já tô conversando com ele pra gente marcar isso aí. Vou falar pra ele que o Dedé falou que concorda 100% de você vir pra cá. Porque o Thiago, primeiro que é assim, cara, é um orgulho da gente ter um triatleta, foi profissional, né? Ele tem 2 anos só que não é mais profissional, é amador. Ele é um empresário.
Entendeu? Cara, o Santiago tem mais de 1.000 alunos. Não, eu sei. Ele malha na Basic, o amigo meu é o coordenador de lá. E ele né, também tem a assessoria dele e tudo. E ele comentou sobre os números do Santiago. E é o negócio mais impressionante, cara. Eu tenho clientes de Santa Catarina. Eu tava lá em Santa Catarina final do ano passado, não, retrasado, 2024. E aí tava tendo a prova lá da volta do Ironman de Santa Catarina. 70.3 Isso, 70.3 lá de Floripa. E aí tava tendo o Iron e 2 pessoas da empresa que eram meus clientes lá na época, né? Hoje eles não são meus clientes mais, mas na época eu tava fazendo um trabalho lá com eles. Essas 2 pessoas iam fazer o Iron. E conversando lá com eles e tudo, papo vai, papo vem, eles comentaram: pô, Goiânia tem muita gente profissional e tudo nesse mercado. Aí eu, assim, entendo de corrida, corro, mas não faço triatlo, é meu plano para 2027. Mas você tá em alguma assessoria? Eu tô hoje na Vilarim. Top, foi professor de natação. Né? Então, eu tô lá na Vilarim, eu corro meia até... Eu já corro tem bastante tempo, assim, corro desde 2011, mas eu fui no altos e baixos aí, né? Momentos bons, momentos ruins e tal, mas prova mesmo assim, a primeira prova que eu corri foi em 2013, volta da Pampulha. Puxa, tem muito tempo. E aí... agora eu comecei a colocar, né, planos de evoluir nesse processo. Esse ano vou correr 2 maratonas e a partir do ano que vem vou para triatlo. E vou, inclusive, né, avaliar com o Santiago e tudo, ver se faço lá na Santi. E aí, conversando com o cara, falei, pô, mas é um mercado, né, Goiânia, muita referência, assim, e tudo. Eu sabia, mas não sabia tão profundamente, né? Aí ele foi e comentou do Santiago. Falou, pô, tem um cara lá que é a referência no Brasil e tal, não sei o que e tudo. Santiago Ascenso. Depois eu tava acompanhando o Nardon, Bruno Nardon do G4, fazendo prova do 70.3. E tem o Santiago? Um dia antes da prova, ele e o Santiago sentado lá discutindo a estratégia dele e tudo pra prova. E ele postando, falando, tô aqui discutindo a estratégia e tudo. Eu olho do lado do Santiago lá, passando as orientações pra ele. Eu falei, Santiago, assim, ele é um exemplo de empresário pra mim, cara. O cara é atleta e aplicou a vida de atleta no empresário. O Santiago focado em número, dinheiro. Cara, o cara sabe tudo. E ele é gênio pra criar produto, cara. Ele criou um produto de lazer, na minha opinião, que é o Training Camp. Você já viu o Training Camp? Ele traz todo ano. Cara, ele simplesmente no carnaval, ele lota a cidade, cara. Ele traz mais de 100 pessoas aqui, muito mais de 100 pessoas. Os caras ficam pedalando. Aí ele faz. Cara, ele faz. Aí faz. Ano passado não teve, porque o autódromo começou a reforma do MotoGP. E vai ter o MotoGP esse ano de novo. Não vai ter no carnaval, porque o MotoGP tá em obra. Mas ano que vem já volta. Training Camp. Lota, cara. Entendeu? Assim, ele faz o desafio 1000 em 10. Tem vários anos que ele fala, pedalar 1000, é sempre no início do ano pra galera voltar ao ritmo. Pedalar 1000 quilômetros em 10 dias. Vem gente de fora, cara. Fiquei amigão de um aluno do Santiago, Felipe Tiradentes, que tem hotel lá, vários restaurantes em Trancoso. O cara veio lá de Trancoso pra treinar aqui. Cara. Onde esse cara fica? Olha o Airbnb. Então, assim, aí você vê, cara, que nosso mercado também de turismo, de lazer, e o Santiago é um dos grandes, tem festas, tem lazer agora de esporte. Cara, o Santiago é a maior assessoria triatleta. E essa questão wellness tá bombando, né, cara? Assim. Total. Total. E como é que você enxerga a conexão disso com o mercado imobiliário? Total, né? Por exemplo, a gente foi lançar o Olivier, e um terreno de 1.445 metros quadrados, e a gente falou, cara, vamos lá, é um por andar. O que a gente vai priorizar? A gente faz muita pesquisa, né? Nossa pesquisa apontou que tem que ter academia grande. Beleza, a gente fez uma academia de 180 metros quadrados no Olivier para 29 unidades. Pra você ter uma ideia, é do tamanho da academia do Epic, que são para 67 unidades. O Epic tá errado? Não. É gigante a academia do Epic, mas o Epic é 2019, cara. Entendeu? Então, Olivier, 180 metros quadrados. Por quê? Porque hoje as pessoas malham mais, valorizam mais a academia. E além disso, um produto desse, normalmente as pessoas malham com personal. Então, se eu fizer uma academia pequena, nos horários de rush, ali, né? Vai ficar, se o cara pagou 5, 6 milhões no apartamento, vai ficar trombando mais do que ele gasta lá dentro, investe lá dentro, ele vai ficar trombando com o vizinho, revezando equipamento. Não, cara. Pode até revezar, mas tem que ser um ambiente leve, né? Então, assim, além da aparelhagem, cara, olha o tamanho da metragem, o conforto, né? Outra área que é extremamente utilizada, às vezes, apesar do cara morar num apartamento grande, ele não querer, às vezes, fazer festa na casa dele para não bagunçar a casa dele. Aí a gente veio e criou um salão de festa de 280 metros quadrados.
gigante. Ele tem o gourmet separado do salão de festa, mas se você une tudo, você junta 280 metros quadrados e dentro dessa metragem a gente tem as meninas da Vero Festas que fizeram o salão, trouxe a inteligência de festa. Que elas falavam pra gente, vocês são lindos, pra fazer projetos de salão de festa é lindo, mas na quando hora vai fazer festa, nada evento... funciona. A cozinha do salão de festa é pequena. Então, assim, cozinha industrial praticamente, cara, no salão de festa, entendeu? Toda a separação de serviço com logística. Então, assim, a gente é uma inteligência que a gente criou pro prédio com um profissional, assim como as academias são da Flex, agora o salão de festa da Vero. A gente assinou uma exclusividade com ela por 3 produtos, esse vai ser o último de exclusividade. Agora elas vão poder também trabalhar pro mercado, mas não que a gente provavelmente vai continuar com elas. Então, assim, cara, é uma coisa que a gente tem que estar antenado no comportamento. Então, tudo influencia o mercado imobiliário. Tudo influencia. Né? Quando eu fico chateado quando às vezes uma pessoa fala assim, cara, eu não sou do mercado, mas eu falei, cara, você não é do mercado, mas você é um possível cliente. Uma dor sua me ajuda a fazer o produto. Né? Então, tem que escutar a pessoa. Né? Hoje a gente, por exemplo, quando a gente fez o Bossa, a gente acreditava que tinha demanda vendo para apartamento de 4 suítes em unidades menores. Pô, o cara às vezes não tem grana para comprar um 230, mas quer morar no Marista. Pô, vou 230, 240. Que tem, né? Hoje. Pô, vou fazer o de 155 com 4 suítes. Lógico, o quarto é menor, mas tem 4 suítes. Tem 2 clientes que compraram e vão ser 4 suítes. Acertamos. Entendeu? Então tem que estar atenado o comportamento do cliente. Né, cara? Mas, cara, é até interessante você falar isso sobre o cara que não é do mercado e tudo. E você contou muito aqui, a gente comentou muito sobre a questão das histórias do seu Eli, né? Eli Horn. E ele, cara, tinha umas coisas assim que... Porra, ele tava no meio de uma reunião de projeto e lá projetando imagem do empreendimento, a fachada do produto. Entrava a funcionária lá da Cirela para poder servir as pessoas, água, café. Ele perguntava a opinião dela. O que você achou dessa fachada? Ele ia no stand de vendas, ele ia conversar com a ponta, ele sentava lá e pegava 1, 2, 3 corretores e ficava lá, né, vários tempos ali. E aí, o que você acha? O que você está sentindo? O que você está ouvindo do cliente? E não sei o que e tudo. Ele conversava com 3 corretores, saía de lá, vai bem, vai vender bem. Cara. Ele é gênio, cara. Ou aqui vai ser desafiador. Aqui vai ser desafiador. Mas é o que você está falando, assim, de ouvir essa ponta, né, cara, assim, de entender que são pessoas. E o nosso mercado é feito de pessoas, né? É importante a gente trabalhar isso. Agora, Dedé, você falou muito sobre a questão dessa conexão da academia, da Vero Festas. Você tem a operação da Ornari aqui, já lançou empreendimento com esse... não sei se pode chamar de uma collab. Foi uma collab. Uma collab, mas é um branded residence, né? Isso. Então, você fez essa operação lá com a Ornari ali no Autoria, né? Como que você enxerga essas soluções de serviço dentro do mercado imobiliário, dentro da incorporação imobiliária? Para mim, é onde a gente vai se diferenciar das empresas. Para mim, não tem volta. A tese é simples. Antigamente, as pessoas gastavam tempo para economizar dinheiro. Hoje, elas gastam dinheiro para economizar tempo. Essa frase é do Romeu Buzarello, meu mentor. Sou fã do cara. Não, o cara é espetacular. Dia 10 está conosco. Agora ele é o nosso conselheiro consultivo da empresa. Que legal. E, cara, o Buza, ele fala isso tem muito tempo. Primeira palestra que eu falei, ele falou assim, pessoal, de tudo que vocês viram falar aqui, tira foto desse slide. Esse slide, para mim, resume o comportamento do cliente. Cara, a gente entregou a Azuri tem 6 meses. Eu conheço um monte de investidor que nem se tocou que o prédio tá ficando pronto. Porque comprou para alugar. Para alugar, não para revender. Para alugar. Agora ficou pronto. O prédio já tem 6 meses pronto. O cara tá pagando o condomínio tem 6 meses. 7 agora. Ele entregou em junho. É para 7 meses que o cara só tem despesa no negócio. O prédio tá pronto, cara. Se ele tivesse armado lá, tava morando. Tava alugado. Né? Então, a gente criou a Autoria. E o engraçado da Autoria foi que quando a gente lançou ele, aí, obviamente, aproveitando a minha relação com o Ornari, vou para 10 anos de Ornari. Hoje, quem opera a empresa é o Leandro, que ele é meu sócio no papel. Virou meu sócio, era meu montador, virou meu sócio. E o cara, gênio para executar. E a Ornari topou assinar o produto, foi o primeiro que eles assinaram. Depois assinaram Ilha Pura, do BTG lá no Rio. Fizeram agora um em São Paulo e estão indo para mais outro em São Paulo. Para eles foi muito bom, mas porque é um branded residence, a gente já lançou Pininfarina, tal, foi um sucesso, maravilhoso. Mas o Autoria, ele resolve a dor do cliente. O cara sente mais na pele. Pensa assim, ele é
obviamente, eu estampei a marca da Ornari. Hoje a Ornari tem 10 lojas nos Estados Unidos, tem loja em Milão, vai abrir em Portugal, tem loja em Dubai, tá pleiteando loja na Arábia Saudita. É uma empresa brasileira mundial. Então ela é uma grife do ramo. Então a gente assina o prédio. Beleza, então eu já estampo que eu estou no alto padrão. Logicamente, todos os produtos de marcenaria do hall são da Ornari e tudo mais. E além disso, eu entrei para dentro da casa do cara. Cara, quando esse empreendimento ficar pronto, que é em novembro 27, é o data dele ficar pronto, o cara receber, você imagina a felicidade do cara. Vamos supor que esse cara comprou para alugar. É no D0. A entrega das chaves vai ser junto com os armários. Então eu entreguei as chaves com os armários, o cara vai alugar no outro dia. Vai começar a gerar receita. Pô, o mercado tá ruim, mas tá pronto com os eletros funcionando. E somado a isso, a gente criou a Timeless, que é a nossa linha de personalização. E aí a Time, que é o... Vamos lá. Eu não acredito, a OM não acredita hoje que o nosso negócio é escalável. Nós temos inúmeros exemplos aqui e no Brasil que o alto padrão não é escalável. Porque você não entrega, você não consegue. Não tem gente, cara. Tem servente, o filho do servente quer ser servente, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, o filho do caminhoneiro não quer ser caminhoneiro. Então, eu já tenho uma base de clientes fortes. Eu vou vender serviço para esse cara. É bucha. Mas eu entendo que se eu não resolver a bucha, o mercado vai piorar. Para mim, né? Para minha empresa. Não o mercado de uma certa forma, do mercado todo. Mas eu acho que quem não agregar vai perder venda. Eu vou acelerar minha venda entregando serviço para o cliente. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Tá? Eu não queria fazer isso. Né? São Paulo tá anos-luz da gente nisso. A São Paulo ainda entrega a obra sem piso. Né? Você entrega um prédio, o prédio tá maravilhoso, pronto, daqui 2 anos o povo começa a mudar pro prédio. Né? 1 ano e meio, 2 anos. Então, para mim, eu não tenho dúvida que o mercado de alto, principalmente altíssimo, é o tailor-made. É a execução do serviço. E lógico que você tem as travas de personalização. Né? Só que não é a personalização civil. A civil todo mundo faz aí. É fazer a de mobília. Entendeu? No Autoria, a gente já começou a vender, cara. Fiquei feliz. Na semana passada vendemos já 30 mil reais de iluminação, de nicho no banheiro, que a cliente quer pôr, entendeu? Coisas detalhe. Cara, é uma margem muito grande que a gente tem, só que, na verdade, eu estou resolvendo o problema de tempo. O que vale para as pessoas é o tempo. Ele é finito. Por isso que se chama Timeless, nossa linha. Né? Então, somado a isso agora, o que a gente quer fazer no Duo, que é o próximo lançamento nosso? A gente quer oferecer o nosso serviço de gestão para as pessoas que vão comprar para o short stay. Que eu só vi short stay dando certo quando o prédio tem dono. Só assim. E eu estou falando de rentabilidade para o investidor. Só vi caso eu tenho o meu case que eu me hospedei, que eu fiquei, que eu conheço números, é o NUM, Small Apartments, da Alpha Realty, a incorporadora lá de São Paulo, de um grande amigo. É o Docs. É o Docs, meu amigão. Vai estar no nosso meeting aqui conosco. Que legal, cara. Que legal. Ele que me fez criar, fez criar o Double Suites aqui em Goiânia. Ele que foi o nosso professor. Eu quase fechei negócio com o Eudox lá na época. Que legal. Olhei muita coisa lá com ele. Tem uma reportagem maravilhosa dele de sexta passada no Valor Econômico, retrasada, do Valor Econômico sobre multifamily, né? Sobre empreendimentos para short stay. Ele é um cara que pensa diferente. Demais. Eu gosto muito dele. Ele foi o cara que me alertou que, assim, Dedé, cara, essas plataformas de hospedagem, elas só funcionam se for dono do prédio. O que ele fez? O Eudox criou a Habit. A Habit é uma empresa que ele trouxe o Reginaldo, da BHG. O cara teve uma bagagem assim de hoteleira. Entendeu? Ele falou, Dedé, o Reginaldo é um amigo, me posso falar que é meu amigo hoje. E eu fui no NUM. O NUM, quando ele abriu, a diária era R$250. Hoje é quase R$1.000 do NUM. Vila Madalena, cara. Não é Itaim, Vila Madá. Recorrência de hospedagem, serviço top. Reginaldo, é simples. Nota boa no Booking, no Airbnb, vai gerar recorrência e clientes novos que vão olhar para se hospedar. Mas ele manda no prédio. Entendeu? Cara, mas essa cabeça, ela é muito interessante. Assim, eu tenho uma leitura que ela vai muito nessa linha. Eu até já citei esse exemplo aqui no próprio Ink Talks, que eu trago muito a referência da piscina na varanda, com relação à questão de diferenciais de produto. Tragédia isso aí. Então, o que a gente fez, tá? Eu sei. O que é a minha leitura? Cara, eu falo assim, cara, diferenciação em produto
a replicação hoje ela é muito rápida. Porque você está com um projeto preparando para lançar, o cara está com um dele ali no final da aprovação, ele já vê que vai ter um diferencial no seu empreendimento, ele dá uma mudada rápida nisso ali no projeto dele, já aprova, você lançou, passa 3 meses, seu concorrente às vezes está lançando um diferencial que você acabou de lançar agora. 3 meses depois o cara já está se igualando a você. Em termos desses diferenciais de produto. Agora, quando a gente fala de diferencial de serviço, cara, a identidade da empresa manda muito nesse processo. A sacada que você teve do processo da Ornari, de criar uma timeless e tudo, até uma outra empresa enxergar isso, entender a essência daquilo que você está colocando no seu negócio e se movimentar para fazer da mesma forma ou fazer de uma forma diferente, mas na mesma linha, isso vai um tempo muito maior, porque serviço são pessoas. Serviço é a sua inteligência interna que está em jogo, é a sua competência de conseguir entregar isso. Então eu falo muito com a turma que, cara, você quer criar uma empresa dentro do mercado imobiliário, dentro da incorporação imobiliária e se posicionar com grandes diferenciais, não pense só em produto. Não é que o produto não seja importante. É importante você pensar nos diferenciais de produto naturalmente. Você tem que estar sempre antenado, olhando para outros mercados, trazendo inovação para o seu negócio. Mas isso, a chance de você, se for um negócio bom, ser copiado num curto espaço de tempo, ela é grande. Agora, os diferenciais de serviço, para mim, é a grande chave das empresas em termos de transformação, posicionamento e identidade dentro do mercado, entendeu? Eu concordo 100% com isso e vai muito na linha do que a gente considera que o nosso negócio não é escalável. Então, se eu escalar nesse serviço, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou aumentar a rentabilidade da empresa e eu vou deixar meu cliente mais satisfeito. Você cria recorrência, cara. Exato. Eu vou ter bucha, eu vou resolver muita bucha, porque isso é bucha. Eu tenho experiência da Ornari, cara, deixa eu te falar. É muito mais fácil vender o apartamento só hoje. Claro. A gente tá puxando um puta de uma bucha pra resolver. Claro. Mas onde porque tem... o cara não vai olhar o problema só da sua unidade, ele vai olhar do armário. Ele vai olhar a iluminação do armário. Mas, cara, eu prefiro esse estresse. Eu posso me enganar. Eu acho que é caminho sem volta. Tá? Eu acho que, primeiro, cara, o empoderamento feminino. Nós temos hoje, as mulheres trabalham, cara. Não existe mais mulher, assim, que não trabalha. Lógico que existe, mas eu falo assim, majoritariamente as mulheres trabalham, cara. Então, assim, as mulheres têm menos tempo hoje, assim como os maridos. Acabou essa economia machista, né? Dizem que, inclusive, o iFood fala que muito do sucesso da plataforma é o empoderamento feminino. Sim. Né? Não existe mais chegar em casa, o marido, ô, fulana, cozinha pra mim. Acabou esse negócio. Dá uma porrada nele e fala assim, não, vem cá, eu cheguei depois que você pede o iFood. Empoderamento feminino. Então, acho que é um conjunto de fatores que levou a isso, a falta de mão de obra. E também é um dado muito relevante, a falta de mão de obra é pela escassez de pessoas também. Sim. A gente tem que parar para entender que há 20 anos atrás, eu tenho 37 anos, sou de 88. Na minha época, os nossos pais, quantos anos você tem? Faço 39 amanhã. Perfeito, a gente é da mesma época, você é de 85, né? 87. 87. Cara, a gente, na época dos nossos pais, era 1 para 3 filhos a taxa de fecundidade do Brasil. Na época dos nossos pais, que eles nasceram, era 1 para 6. Entendeu? Meus pais nasceram na década de 50, 53, 58. Cara, hoje tá em 1,51. Os nossos filhos. Você já tem filho? Eu tenho 2 e quero ter mais 2. Então pronto. Eu tô remando contra a maré nessa. Vai ser... eu tenho 2, eu tô acima da média. Você tem 4, você tá mais que o dobro da média. Eu tenho amigos que têm um filho. Alguns amigos, não é assim não. Tem alguns amigos que têm um filho. Quando você vai para metrópole São Paulo, aqui ainda as pessoas... Se você for... Eu não sei qual que é a taxa de fecundidade Goiás, né? Mas, com certeza, é maior do que 1,55. São Paulo deve ser... Eu acho que é 1,29. Então, assim... O que isso vai gerar no futuro, cara? Mais escassez de mão de obra. As pessoas estão envelhecendo mais. Em 10 anos, o Brasil vai ter mais de 35 milhões de pessoas acima de 60 anos. Temos um mercado de senior living, né? Já está se falando muito. Sim. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas. Já visitei projetos. Eu também já visitei e também tenho dúvidas. Mas, mas eu acho que tem que olhar para isso. Eu sou adepto hoje do senior ready. Entendeu? O que é o senior ready? E a gente não marketiza muito isso. Mas eu tenho, por exemplo, 2 clientes no Bossa, a gente não cobra isso. A gente faz planta para idoso.
Entendeu? Entendi. Então a gente já tem isso dentro da empresa. A Gero Arquitetura. Já tem isso dentro. Esse conceito, essa concepção e essa ideia. Portas maiores e tal. Normalmente quando você já passou por isso, que é o meu caso, então você sabe as demandas disso, né? E não é só sua, cara. É normal. E as pessoas vão envelhecer mais. Aí você acaba tendo mais aí empatia também. Tá ligado ao wellness, então as pessoas vão viver mais, entendeu? A pirâmide vai se inverter. Cara, então assim, o serviço, na minha cabeça, ele só vai aumentar a demanda por isso. Mas porque o cliente já paga essa cada vez conta? mais tem menos gente. Mas o cliente já paga, assim... A gente é um exemplo disso, cara. A gente acabou de vender R$30 mil semana passada de personalização além da civil. A autoria não tem personalização civil, as plantas são todas iguais. O cara já comprou, olha isso. 2 clientes. Eles já compraram o apartamento. Você acha que eles valorizam o tempo ou não? Eles já compraram o apartamento com armário eletro. A R$15 mil no lançamento. A gente já teve a unidade do autoria sendo vendida a 18 mil. Ele já vai receber o apartamento pronto. Soma daí, ele falou assim: não, eu comprou para alugar. Não, vem cá. Iluminação, 12 mil. Nicho e iluminação, 12 mil. A gente cobra caro, velho. Não é barato, não. Entendeu? É um markup alto que a gente cobra. Sim. O cara não quer saber. E ele ainda falou: não, quando você for vender ar-condicionado, mobiliário, é que a gente tem uma. A gente vai ter. A gente já chamou que a obra está bem adiantada. Então eu tive que chamar eles antes da plataforma rodar. Mas agora em fevereiro, nossa plataforma vai rodar. A gente tem uma plataforma que a Timeless ela é online. O cara não precisa ir lá na galeria OM para comprar, não. Ele abre lá e compra, escolhe e paga. Entendeu? Então a gente já começou e já estamos vendo o resultado. Cara, é um MVP, né? Não, mas porra, já tá vendendo, já tá... O MVP é o melhor ver primeiro. Mas ele tá, cara, caminhando, bicho. Entendeu? Assim, o Bossa. Aí vamos lá, isso para investimento. Porque para investimento é mais fácil, porque você deixa tudo padrão, né? Agora nós vamos começar a testar o Bossa. O Bossa é família, entendeu? É o cara que vai querer ver a outra cor de armário, é o cara que vai querer ver umas coisas diferentes. Mas a Opus, a própria IBM lá no Dessan também já tem soluções. As empresas têm solução para estoque, não tem solução para cliente. Isso, tem A gente, solução para estoque a gente tem. Mas eu vou te falar, cara, assim, até olhando essa solução para estoque, eu concordo contigo, eu acho que isso aqui, assim, quando a gente fala sobre solução de serviço... não é o cara que já comprou. Não é visão de resolver problema, é visão de criar algo dentro da empresa para gerar valor, né? Perfeito. Assim, mas se a gente vai pro aspecto mesmo de quem está com essa visão na solução de estoque, eu falo isso porque, pô, eu moro em frente um empreendimento da Opus, que ali em frente ao Reserve BT. Eles estão entregando lá, né? E já entregaram a primeira torre lá do Telúri. E eu fico observando lá a movimentação, né? Agora a obra ficando pronta e tudo, a movimentação dos clientes. Cara, a velocidade de mudança dos caras que compraram o negócio já pronto, o enxoval pronto. Os que compraram agora... O cara já tá lá, cara. O cara tá lá desde o final do ano. O cara já passou virada de ano lá num produto que acabou de entregar. Exatamente. Ou seja, entendeu? Enquanto tem gente que nem recebeu as chaves ainda. E o cara comprou na planta. Mas tá tudo bem, assim. A Opus não fez nada errado. Ela vendeu assim pro cara. Não, e criou uma solução assim, Não, beleza. eu falo pro cara que comprou na planta, não mudou. O cara que comprou o decorado que ela fez, mudou. Então hoje o mercado olha muito estoque para resolver e é fato, acelera as vendas de estoque. Sim. Mas olha o comportamento do cliente, que é pronto. Olha o valor que o cara tá dando para isso. Eu acabei de mudar, tem um ano eu me mudei para um apartamento pronto, entendeu? Onde eu moro. Eu falei, cara, não quero fazer obra nenhuma, porque daqui 4 anos eu vou mudar para Olivier, que a gente lançou. Então eu queria só fazer uma mudança temporária assim, 4 anos, 4 anos. Ou mais. Mas você não queria gastar tempo e energia com isso, né? Eu queria fazer obra não é nada. E olha isso, cara. E você vê como que muda as circunstâncias, né? Porque talvez no Olivier você olha e fala assim, não, aqui como é um negócio que eu penso no mais longo prazo, talvez, pode ser, não sei, a cabeça pode mudar também, mas pode ser que lá na frente você olhe e fala assim, não, aqui eu quero uma coisa mais personalizada minha e tudo. O maior então, desafio nosso vai ser nos produtos família. É. No investidor... Do cara querer colocar essa identidade. O cara, ele olha... Mas assim, eu acho que as pessoas, como elas têm menos tempo, elas estão mais tendenciosas a aceitar sugestões. A gente não vai deixar aberto, cara. Eu não vou deixar loucura. Ainda mais que tiver ali umas 2, 3 opções, já tá ok, né? Porque qual que é a grande vantagem que eu tô trazendo? Por exemplo, o grande dor da mudança é a marcenaria. Né? Então, porque as consultoras já entregam piso, bancada, isso a gente já tem o hábito de fazer nossa personalização civil para empreendimentos que a gente abre personalização. Mas, por exemplo, o Bossa pode 2 pisos, bancada pode 3 bancadas. Ah, não quero essa. Não tem problema, a gente não executa. Mas a gente está oferecendo uma solução para o cliente bonita e que eu vou entregar no prazo que ele comprou. Nem um dia mais depois. Aí, quando eu entrar com o enxoval, que é a mudança, aí a gente vai fazer igual
avião, classe econômica, executiva e primeira classe. Uhum. Nosso brainstorming foi isso. Como que a gente cria para nichar? Avião, econômica, executiva e primeira classe. Não com esses nomes, claro, né? Então vamos lá. Vamos pegar o empreendimento, vou oferecer. E dentro desses pacotes, 3 opções de cor, porque as pessoas têm estilo, né? E eu acho que a grande bagagem que a gente vai agregar muito nisso é o trabalho. Eu já vou para 10 anos de jornada, apesar de não estar na ponta, eu sei os dramas, né? Então eu conheço como eu tenho que engessar eletro, porque eletro com marcenaria tem que estar casado. Por isso que a autoria, a gente não queria vender eletro. Eu tive que vender para engessar a marcenaria e a negociação que eu tive com a fábrica. Então assim, cara, no final do dia, é caminho sem volta. E como eu falei, é um MVP, cara. Nós vamos testar e vamos aperfeiçoando. E o cliente vai nos dando retorno. Entendeu? E vamos tratar a grande diferença que eu vou ter um vendedor disso. Porque o cara tem que ganhar dinheiro. Entendeu? Então você vai montar uma estrutura específica para isso. Vou botar, eu tenho que ser uma venda ativa. Né? Eu tenho que ter um cara ali insistindo pro cliente comprar. O cliente já é meu. Entendeu? Ele é minha base. Eu tô ali. É uma frente de negócio da empresa. É uma frente de negócio da empresa com uma margem muito maior que de corporação. Um volume menor, mas a margem maior. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque é serviço. Serviço tem margem maior. Claro. Né? Então, assim, cara, é bucha. Onde tem bucha, tem negócio. Né? Cara, assim, pra mim, essa é a cabeça moderna do incorporador. Assim, eu acho que é difícil. Não, é difícil, principalmente para quem vem de base tradicional. Mas eu acho que, assim, se o incorporador não começar a modernizar sua cabeça nesse sentido, ainda mais com as velocidades das transformações tecnológicas que a gente tem. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito nisso, né? Eu acho que vai ajudar muito, mas eu acho que muita gente vai ficar no playbook daquilo que o mercado oferecer de solução pronta. E pouca gente vai ser vetor dessa transformação dentro de casa, que para mim é aí que está o grande diferencial. Entendeu? Assim, da incorporadora entender que isso é responsabilidade dela e não de comprar uma solução pronta no mercado. É lógico, às vezes a gente até pode partir para uma solução pronta de mercado, mas eu acho que a incorporadora ela tem que trazer essa responsabilidade para dentro de casa, igual você está comentando aí, de pensar a solução, de rodar um MVP, de testar, de olhar para o cliente, ver se o cliente está respondendo bem ou não. Aí num determinado nicho dá certo, agora no outro você ainda tem dúvida, aí você vai lá testar esse outro nicho. Essa, para mim, é a visão do jogo daqui para frente, entendeu? O incorporador que tiver dificuldade de jogar esse jogo e de compreender isso, e eu não acho que é só no mercado de alto padrão. Naturalmente, o mercado de alto padrão, ele compra mais, só que os outros mercados vão ter também as suas soluções para eles, e ao meu ver, assim, quem não aprender isso vai ter dificuldade pelo caminho, sabe? Total, cara. Onde eu aprendi não foi no alto padrão. Eu estudei muito. Tem uma startup que chama Spotlar, lá do Sul, Santa Catarina. Inclusive, eu investi dinheiro lá, na física. E aí eu tenho relatório, eu tenho acesso à balança da empresa e tudo mais. O que a Spotlar faz? O slogan dela é pronto de verdade. Ela pega uma construtora que vendeu, onde ela começou, nichada. As construtoras, primeiro no Sul, ela atua só em Floripa. Agora começou a fazer outras cidades, eu acho que Campinas, São Paulo. Ela pega as construtoras que vendeu, o empreendimento para investimento. Mas não precisa ser alto padrão, pode ser médio alto. Até Minha Casa Minha Vida ela já está fazendo, tá? O que é a solução dela? Inclusive, a plataforma de personalização nossa é da Spotlar. Pô, que legal. Porque ela faz white label, né? Eu comprei a tecnologia dela, estampa aí ela marca, coloca por trás e na frente está o nome da Timeless. Exatamente. Não vou investir, tem negócio pronto, vou comprar dos caras e fiz a minha. E eles já têm Minha Casa Minha Vida, cara, já tem. Só que onde eles estão? Só investidor. Por quê? Porque é mais fácil. Entendeu? Ela é empresa de quê, cara? De serviço. Ela vende tudo. Ela vende armário, vende iluminação, vende tudo. Domina a cadeia, né? Difícil demais. Quando o Renan, lá, o CEO da empresa, um cara bacaníssimo, eu falei, cara, você atacou a dor pra mim, a óbvia do mercado, né? Então, porque é o seguinte, cara, senão você vai incentivar as pessoas a não mudar. O Santiago, cara, vive me caidade, dessa que eu compro o Olivier. Eu falei, cara, bora. Ele falou, não, quando eu tenho que pensar que eu vou fazer obra, eu já desisto. Olha isso. Então, assim, a gente tá. O mercado hoje, do jeito que ele espanta o cliente. O cara, que se ele teve o contato, cara, quem comprou apartamento para investir tem que mobiliar para locar, né? Ou não para vender, para mobiliar e locar. Então, ele tem a parte da mobília que é chata e a gestão que é chata. Então, nós temos que ter duas dores óbvias aqui no negócio. E o cara que comprou para morar, cara, contratar arquiteto, ir em 4 lojas de marcenaria, 4 lojas de sofá, então,
Então, assim, eu tô muito conectado na Ornari. Onde a Ornari não cresce muito hoje? A indústria, né? Não a minha loja aqui. A indústria cresce muito com construtora. Então, assim, ela fechou 400 apartamentos do Ilha Pura, cara. Uau. Aqui no Autoria são 72 unidades. O Ilha Pura são 400 unidades. Porra, cara, olha aonde está indo a indústria do cara. Aonde ele está procurando franqueado agora? Onde o franqueado é construtor. Olha o mercado juntando. Entendeu? Então, assim, cara, é meio óbvio. Então, e a economia é essa, cara. O Piero, que é um cara, professor da Startse, que eu já fiz o curso lá, faço alguns cursos lá, ele definiu o comportamento do cliente para mim de uma forma maravilhosa, que é o seguinte: hoje a gente vive a economia do atraso. É o seguinte, antigamente as pessoas tinham um objetivo, você tinha um objetivo, você quer correr uma maratona, você tem um objetivo. Você vai executar um esforço, vai ser seus treinos, e vai atingir o seu resultado. Cara, tirando algumas coisas, o comportamento do cliente é o seguinte, cara, se você pede um livro hoje na Amazon e demora uma semana para chegar, você liga lá e pergunta, cara, cadê meu livro? Se você pede o iFood e ele demora 30 minutos, você liga pro iFood para reclamar. O que isso gerou? A variável esforço, ela tá sendo eliminada. Entendeu? E não tem volta, cara. Então é o seguinte, a mentalidade das pessoas, quando acontece alguma falha num processo simples, quer emagrecer, toma um Mounjaro. Né? Quer pedir comida, pede o iFood. Quer sair daqui pra lá, tá chovendo, pede um táxi, pede um Uber. Cara, olha a velocidade, olha a dinâmica do negócio. Se um Uber hoje se demora mais de 5 minutos, você reclama. E só que o algoritmo aprendeu, ele te fala que é 5 minutos e ele vai te enrolando, aumentando o tempo e mantendo lá na janela. Sabia disso, né? O Uber vai te enrolando, entendeu? Em São Paulo, então, porque tá o cruel, índice de cancelamento tava muito grande. Que ele falou assim, cara, vou mostrar pro cara 5 minutos. O que tem? Ele não vai contar. Então eu vou e diminuiu drasticamente o cancelamento. Ele só te enrolou. O algoritmo mandou, ele resolveu. Então, assim, esse cliente é o cliente de comportamento, cara. Entendeu? É o cliente que compra tudo. Só numa que jornada, no nosso mercado demora. Numa jornada extremamente ruidosa, tradicional, difícil pra caralho. Mas enfim, isso aqui é tema pra gente começar um novo podcast, né? Dedé, eu queria... pra gente partir, a gente tem uma parte final aqui do episódio que a gente chama de sprint imobiliário, mas só antes disso eu queria um último ponto para tratar contigo, que a gente falou muito aqui sobre o Santiago, né, a questão da Santitrain e tudo. E você é um cara que preza por essa questão da saúde física. O que para você, como que é equilibrar essa questão do lado pessoal e do profissional, tendo tantas responsabilidades profissionais à frente da OM, à frente, né, das outras empresas da família, e você ter aí família, filhos, saúde física, saúde mental, cuidar de tudo isso e equilibrar tudo isso, tendo que tocar tantas agendas na parte profissional? Cara, eu tô longe da perfeição e graças a Deus, né, que ninguém é perfeito. Mas a virada de jogo da minha vida foi de um grande amigo que se chama Gustavo Tavares. Ele tem uma empresa que chama Humana. Em 2020, na pandemia, eu tava pesando 109 quilos e eu falei, cara... E aí, cara, comecei a conversar com ele e eu fiz um tratamento psicológico. Ele não é psiquiatra, né? Mas, enfim, aí ele... eu me tratei espiritualmente, né? O que é se tratar espiritualmente? Primeiro, assim, as bases para melhorar o equilíbrio de sua vida, né? Sono. Cara, primeira variável é sono, dormir bem. Segunda, exercício físico todo dia. Faça chuva, faça sol. Cara, não é... Eu corro, beleza, já fiz 2 meia maratonas, uma eu quebrei. Não, fiz 2 que eu terminei, uma eu quebrei. Fiz 3, uma eu quebrei, porque eu tava doente. Mas eu quis insistir, mas deu tudo certo. No outro ano eu terminei. Então, vamos lá. Sono, exercício físico, todos os dias inegociável. Meditação. Aí tem uma variável, cara, que eu tô até pecando recentemente, mas uma variável que te deixa muito mais equilibrado emocionalmente, tá? Contato com a natureza. Contato com a natureza. Graças a Deus, cara, eu sou um cara que tem a oportunidade de conviver muito no campo, né? Meus filhos são criados na fazenda, assim, nas férias, né? Ou feriados. A gente sempre vai para a fazenda da minha esposa. Então, a gente fica lá no contato da natureza. E eu gosto muito, pessoalmente, eu gosto muito de mergulhar. Então, eu sinto que sempre eu melhoro
emocionalmente quando eu estou em contato com a natureza. Então são para mim esses 4 investimentos aí na vida pessoal que refletem totalmente na vida profissional, que nada mais é de equilibrar pratos, né? Claro. Então essa é meu aprendizado foi esse, e eu acho que quem viveu isso, eu até no dia que eu demiti meu coach Gustavo, não demiti assim, né? Ele me liberou, né? Eu vi que assim, quando eu desfoco, eu pioro emocionalmente e reflete negativamente nos negócios, reflete na relação familiar, reflete na relação com os filhos, né? Então, e é muita pressão, né, cara? Hoje a gente vive num ambiente de muita pressão de resultado, né? Na lavoura, produtividade. Na incorporadora, venda, obra no prazo. Na Ornari, qualidade, entrega no prazo, cliente satisfeito. Então, assim, é muita pressão, né, de todos os lados. Então, o equilíbrio emocional, para mim, vem desses 4 itens aí que eu citei. Cara, bacana, cara. Muito bacana, assim, eu, né, assim, sou dessa tônica, assim, eu também busco muito equilibrar minha vida, saúde física, saúde mental, espiritualidade, né, assim, a conexão com Deus. Então eu tenho as minhas rotinas, base da família também, né, então são pontos que para mim, assim, equilibram muito a vida você falou aí da sua transformação de 2020 para cá, né? Recente, cara, vou fazer 6 anos. Eu também, assim, venho passando por um processo de transformação muito grande nos últimos anos. E, assim, o efeito disso é fantástico, né, cara? Fantástico, assim, a gente parece que o negócio cresce, você começa a ter mais desafios, mas começa a ter muito mais casca, assim, para poder lidar com os problemas e tudo pela nossa evolução humana, né? Assim, evolução pessoal e comportamental, né? E aí, mais um que eu não falei, cara, que esse o seu Eli é professor também, é ajudar o próximo. Então, isso eu aprendi. Eu falo que tudo na vida você não precisa ter talento. Se você quiser, você treina e faz. Então, um dos incômodos, o Buzarella é meu mentor, vai para 2 anos no meio do ano, 1 ano e meio já, e ele me criou uma conexão com ajuda. Nunca ajudei ninguém, cara. Ajudei ninguém, assim. Nunca. Aí tem 1 ano que eu ajudo, já ajudo, e aí Deus colocou na minha vida um cara mágico, que é o Edu Lira, da Gerando Falcões. Conheço ele não pessoalmente, mas conheço ele. Grande, eu chamo ele de meu amigo, falo com ele no celular e tal. O Edu, eu venho ajudando bastante a Gerando Falcões, cara. Eu sou fã do trabalho dele. Genial, a gente está ajudando a comunidade JK aqui. E assim, tem pessoas por trás, né? Mas você saber que você ajudando eles, o dinheiro, por exemplo, recentemente, meus filhos foram lá visitar a comunidade e tal, com a minha esposa. Então, assim, muito legal. Quero conhecer mais esse projeto. Depois, cara, o projeto da Gerando Falcões é maravilhoso, e o Edu é um cara maravilhoso, né? O Edu não tem condição, ele é um cara, ele é outro nível espiritual, assim. E aí, cara, então eu acho que isso contribui muito, cara, e você observa, e o seu Eli fala isso, e hoje eu vivi na pele, cara, hoje eu vivo na pele. Por isso, sabe por que o seu Eli fala que ele viciou em doar? Porque quanto mais doa, ele mais ganha. É bizarro, ele virou um ciclo vicioso. Por isso que ele cobra, ele cobra muito isso das pessoas, né, que estão com ele, né? E hoje para mim faz muito sentido. Eu sinto que coisas boas acontecem na minha vida porque eu tô ajudando o próximo. Mas, cara, é engraçado essa essência do seu livro. Já vamos até partir pro final aqui, que o episódio hoje tá... O papo tá longo, tá? Assim, mas por ser papo bom, né? Mas só um adendo aqui, o seu Eli tem um lance engraçado dele, cara, assim, que diz que é lá do passado, né? Assim, histórias que eu já ouvi, enfim... que era assim, ele tá na negociação aqui com o cliente e o cliente apertando no desconto. Aí ele vira e chega num determinado número, ele tá num número aqui, vamos colocar assim, porra, ele tá em 1 milhão, o cliente tá lá no 900 mil, mas esse 1 milhão ele já baixou 1 milhão e o cliente foi ali forçando e tal, não sei o que, ele tá no 900 mil, ele vira e fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, a gente racha essa conta, a gente fica ou no 1 milhão ou nos 950, só que essa diferença não fica nem para mim nem para você. A gente doa ela. É a mais pura verdade, não é história. O Gilson me contou várias histórias dessas. A gente cara... Você então conhece uma entidade aí? Nem para mim, nem para você. Você vai me pagar os 900 para mim, eu vou aceitar os seus 900. A diferença, nós dois vamos rachar, eu coloco 50, você coloca os outros 50 e nós vamos doar para uma instituição de caridade. Ele fez isso várias vezes, cara. Loucura, ele é né, fera, cara? Loucura. Você vê, ele é à frente do tempo. Ele é à frente do tempo. Dedé, vamos lá, cara. A gente tem aqui no final, né, do nosso episódio do Ink Talks, uma parte que a gente chama de sprint imobiliário. Aí é perguntas e respostas, perfeito. Jogo rápido, que eu queria ouvir algumas respostas suas. Mercado imobiliário precisa de? Serviço. Muito bom. O que você mudaria no setor se você tivesse um superpoder?
robôs para construir a obra. Superpoder, ué. Boa, tá ótimo. O que você diria pro Dedé de 20 anos atrás? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Dedé de 20 anos atrás, Sei lá, 15. você não imagina o quanto o mundo vai mudar. Muito bom, cara. Tem alguma dica de livro que você queira passar aí pro pessoal? Dica de livro. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Eu esqueci o autor agora, o nome dele é Levine, o sobrenome é um dos cofundadores do Waze, tacou o problema. Virou bilionário. Porra, muito bom. Inclusive, falando em livro, deixa eu te presentear aqui, né, de um livro que eu tive a grata satisfação de fazer parte como um dos coautores, Gestão Comercial, Líderes do Mercado Imobiliário. São 30 profissionais do mercado, e cada um falando sobre um tema diferente, todos eles voltados para a parte comercial, então envolve marketing comercial, vendas, que acaba que o nosso mercado é muito carente dessas autorias, assim, desses projetos e tudo, né, educacionais e de aprendizado dentro do setor. O Romeu, por exemplo, é um dos caras que, né, lideram muito esse processo, né, já foi educador há muito tempo, palestrante há muito tempo. Enfim, eu tive a oportunidade de participar. Inclusive, para quem quiser, tiver interesse aí pelo livro, o pessoal vai colocar aí o QR Code depois com o contato, né, para vocês solicitarem, mas tá aí um presente, uma literatura para você aproveitar. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra participar aqui. Mensagem final que você queira... redes sociais, antes da mensagem final. OM Incorporadora. Boa. OM Incorporadora. Nos siga lá. Mensagem final que você queira deixar aí pro pessoal. Corretores? Geral, para quem está na audiência aqui. A gente tem muito incorporador dentro da audiência, pessoa dos mercados, mas corretores também de uma forma geral. Dizer que a OM quer ser a principal player do segmento de alto padrão, a melhor, né? Então, assim, de qualidade, então a gente trabalha incessantemente por isso. Então, que as pessoas aí, os corretores, não os outros incorporadores, cara, pode confiar na gente que por trás da nossa marca tem muito trabalho, muito suor para entregar o melhor para os clientes. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado, viu, cara? Demais pela participação. Pessoal, então é isso, mais um episódio do Ink Talks, episódio aqui que a gente teve um papo longo, né, e um papo profundo. Confesso para vocês que, inclusive, várias coisas que estavam aqui no roteiro, a gente acabou nem passando por ela, porque eu gosto muito de episódios assim, onde o papo realmente flui, né? Eu e o Dedé aqui, a gente foi natural, se conectando, papo de boteco mesmo, se conectando aqui com vários assuntos, porque eu acho que isso tira muita coisa da gente. Eu, particularmente, aqui saio com vários insights, anotei algumas coisas aqui de aprendizados que eu tive com esse bate-papo contigo. Né? Para você que nos acompanhou, compartilhe o episódio com pessoas que você acha que seja importante de acompanhar. Não deixe de curtir também, colocar o seu comentário, seja no YouTube, seja no Spotify. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá a minha página no Instagram, Manuel_Bruno. De lá também tem todos os outros projetos que a gente tem, né, dentro do mercado. E que para você que acompanhou esse episódio aqui até o final, né, fique mensagens de tudo aquilo que foi falado até aqui, né, dentro desse episódio, conversado aqui com o Dedé. Eu acho que mensagens importantes para mim, 2 tópicos que eu acho importante de você levar muito para o seu negócio é a importância dessa conexão com pessoas dentro do seu mercado, não olhar o mercado imobiliário através de produto, de paredes e de soluções técnicas, porque o nosso mercado ele é feito de pessoas. O Dedé aqui falou o nome de várias pessoas ao longo de todas as histórias que ele contou, porque isso retrata, o por trás da cabeça dele, a importância que ele dá para a figura das pessoas dentro do dia a dia dele, da dinâmica de vida e de trabalho dele, naturalmente. Então, acho que é importante você se conectar com isso, dar mais valor às pessoas, entender e ver a importância das pessoas no seu negócio, em qualquer segmento que seja o cliente, seja o colaborador, seja qualquer outra pessoa que esteja correlacionada ao seu negócio. E um outro ponto é a questão do serviço, que você até citou aqui no Sprint Imobiliário. Então, que você se conecte com isso, porque focar em serviços dentro das soluções do mercado imobiliário, e isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer um grande diferencial para o seu negócio. Espero que você tenha gostado. Acompanhe os nossos próximos episódios. Um forte abraço e até a próxima.